É isso aí, pessoal. Mais um episódio do Papo de Inox. Eu sou o Jonatas Ferreira e ao meu lado está o Douglas Brito. E claro, como a gente sempre inicia, vamos falar um pouquinho de como foi um episódio anterior, onde recebemos a Zephyr Panossian. Não é não, Douglas? É, a doutora lá da USP, né? Sobre corrosão, IPT. Foi importantíssimo. Tem feito sucesso o episódio, hein? Muito. Você viu quantos acessos já tiveram, visualizações? E muitos comentários positivos também. Tem recebido comentários no WhatsApp, no LinkedIn. Também com aquele conteúdo, com tanto conhecimento, né? Não tem como. Não tem como. Para você que perdeu o último episódio falando sobre o corrosão e o aço inox, excelente conteúdo com a doutora Zephyr Panossian, ali do IPT. Então não deixe de pesquisar ali no nosso canal, porque eu tenho certeza que você só tem a ganhar. E hoje o inox é democrático. Eu sempre costumo dizer isso, né? Muito, né? Muito democrático. É aceito em qualquer ambiente. E é claro que a gente também envolve a cozinha. São os episódios que eu mais gosto, porque a gente fala de comida, né? Quando você fala de comida para gordinho, filho, não tem como. A gente só fica procurando entender qual que é o próximo a ser degustado, né? É isso aí. A gente recebeu o Franklin Bean ali do MasterChef, né? Foi um excelente episódio também, um conteúdo muito bacana. E hoje nós estamos com dois convidados especiais, certo? Primeiro, ele que tem 45 anos e é o dono, vamos dizer assim, ou aquele que iniciou, que começou o Guia do Hambúrguer, o Marcos Vigorito. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente bater um papinho, falar bastante sobre hambúrguer, né? Como tudo começou e tudo mais aí que rolar. É isso aí, muito bem-vindo ao Papo de Inox. Obrigado. E do lado dele tá o Mike Burger, esse aí é um pouquinho conhecido da casa, né? Tem 28 anos, é dono ali, proprietário da hamburgueria Mike Burger e o cara da marca, né? É isso. Agradecendo a oportunidade aí, tá contando um pouco da história, a gente trocando esse papo aqui e tá ao lado dessa referência aqui, pra mim, é uma das maiores do ramo do hambúrguer e o papo vai ser bem interessante. É isso aí. Será que ele tem bom gosto no hambúrguer? Eu vi falar boas referências a respeito. Alguém que tem bastante seguidores aí no Instagram, né? Ele começou com um tal de ranking aí, né? Mas a gente já vai ficar sabendo sobre vamos conhecer bem. Aí, né? Mas eu tava conversando fora aí do ar e me parece que ele não era muito voltado para essa área, né? De gastronomia. Ele aproveitou as oportunidades que surgiram, tem um bom paladar. E juntou tudo e sucesso. Sucesso, não tem como. A receita é a mesma, né? Para todo mundo. Vamos lá, Marcos, conta pra gente um pouquinho quem é o Marcos Vigorito antes do Guia do Hambúrguer. Pô, antes do Guia do Hambúrguer, eu sempre comento isso, a galera fica surpresa com o que eu fazia antes. Então, sou um cara que comecei ali com técnico de processamento de dados, era o cara de exatas, fiz um colegial técnico para poder ter um trabalho logo, né? E conseguir ganhar um dinheirinho, monetizar. Gosto bastante da área da tecnologia, continuo gostando até hoje, porque no fim das contas hoje a tecnologia tá em tudo, né? Então hoje todo mundo fica falando de Instagram e algoritmo e não sei o quê. Isso aí eu via lá atrás, em 95, e antes era Eu nasci em 96. É 0 e 1. Em 95 eu tava fazendo colegial técnico, por isso que eu lembro da data. E aí, não, porque tem o algoritmo, o computador funciona assim. Binário, esses Binário, negócios, não sei o quê, pô. Também tem o processamento de dados, então... Então eu fui sempre fascinado por isso. E aí foi passando o tempo, mas aí eu achei que, ficar bitolado ali na tecnologia só não era o que eu queria. Também... gostava muito da parte de comunicação. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu pensei assim, não quero ir fazer ciências da computação. Na época era ciências da computação, era o curso de quem queria fazer tecnologia, né? Aí eu falei assim, eu quero ir para outra área, porque eu fazia lá o processamento de dados, gostava muito do computador e tudo, mas eu gostava muito de artes, gostava muito da parte visual. Eu até cheguei a cogitar em fazer artes plásticas. Depois, então era uma mudança bem... Mas tudo a ver, hein, meu? Caramba! E aí, eu gostava muito, sempre gostei muito de desenhar, desde criança, né? E até quando eu fiz aqueles testes, eu não lembro, não é psicotécnico. Aptidão, não é? É tipo um teste de aptidão. De vocação. Teste vocacional. Eu fiz o teste vocacional e falou que eu era muito bom ali na parte de exatas, mas que também um dos cursos que ia bem pra mim seria arquitetura. Porque tem um pouco de exatas e tem essa parte de criação também. Mas na época a arquitetura não estava muito em alta
E eu comecei a procurar coisas que poderiam servir para fazer uma faculdade, né? Tentando se achar nesse mercado, nesse mundo aí, para ver qual que era o destino, né? O que era melhores oportunidades, né? Isso, muito novo, né? Eu terminei o colegial, meu colegial na época tinha 4 anos, eu terminei com 17. E aí você já tem que escolher uma profissão pro resto da sua vida. Eu não queria ficar parado, porque... Mas você não nasceu num berço, não? Não, olha, eu sempre falo assim, eu me sinto muito herdeiro. Eu nasci pra ser herdeiro, faltou o dinheiro. Boa. Só isso que faltou. Eu queria poder todo dia acordar 2 horas da tarde. O que eu vou comer, o que eu vou fazer, pra onde eu vou viajar. Não deu. Comecei a trabalhar com 17 anos. Trabalhei na IBM, entrei na IBM com 17 anos de estagiário. Fiquei lá 7 anos. E aí depois fui fazer faculdade de publicidade, que acabava sendo um pouco incompatível com o que eu estava fazendo naquele momento. Fui fazer faculdade de publicidade na USP. Fiz cursinho, sofri ali para entrar também, porque não é fácil. E aí ali eu percebi que publicidade, que no final o curso é comunicação social, eu me encontrei porque assim, tinha um pouco de várias coisas, né? Eu gosto um pouco do marketing, essa questão de pensar um pouco mais racionalmente, né, a publicidade, como também gosto um pouco da criação. E aí fui aprendendo essa parte de comunicação e tal, e quando chegou ali no trabalho final, TCC, que é a monografia, né, para quem tem monografia, você tem que fazer um trabalho gigante por escrito, que é uma tese, então você escolhe um tema e depois você vai fazer a apresentação. O tema que eu escolhi foi como que as empresas se apresentavam na internet. Então a internet ainda nessa época, na época que eu me formei, era 2006. Era tudo muito novo, né, ainda. Por mais que a internet no Brasil chegou em 95, em 2006 ainda tudo era tosco, para falar a verdade. Verdade. Era tudo, assim, só tinha mais o site, as empresas estavam começando a pensar em fazer site... institucional era muito páginas amarelas. Isso, né? Tinha muita gente que falava assim, pra que eu quero site? Meu negócio não tem nada bom a ver. Tá bom aqui, né? Uma fachada, é. Distribuir panfleto na rua e não sei o quê. E aí eu falei, vamos ver como que as empresas se posicionam. Só que aí eu falei, mano, esse trabalho é chato, né, de fazer, né? Porque é uma tese, puta, não é legal. Por mais que você estude muito sobre várias coisas ali, eu queria fazer uma apresentação que fosse mais divertida, mais legal, que tivesse pouco mais a minha cara, mais lúdica. E aí eu tive a ideia de falar assim, bom, uma coisa que eu gosto muito e que eu faço sempre é sair para comer hambúrguer toda semana. Então toda semana eu queria sair para um lugar diferente, não tinha tanto delivery aí como tem hoje, mas eu ia nos lugares e tal para comer. Então dia de semana eu comia menos, mas de final de semana eu batia cartão em alguma hamburgueria que eu estava descobrindo ali. E aí eu falei, vamos ver como que as hamburguerias se comportam na internet. E aí minha apresentação final foi sobre isso. Então eu escolhi 3 modelos de negócios diferentes. Então uma delas foi o McDonald's, que na época já tinha e-commerce, mas eu duvido que vendia alguma coisa. Era só para ter verdade, mesmo. Cara. Mas tinha o e-commerce. Eu lembro do site, você ia lá mega confuso, não funcionava nada, mas tinha. O McDonald's começou a vender por aplicativo recentemente. O aplicativo dele, né? Pode ser considerado recentemente perto de toda essa... O motoboy tem que ter um aplicativo. É totalmente diferente, né? Eu acho. Isso. Foi tudo recente. Mas na época você entrava no site do McDonald's e falava que você queria comprar para poder entregar. Eu no final das contas, não consegui fazer alguém me entregar o hambúrguer, mas tava lá. Eu acho que era muito, tem, né? Era muito mais para dizer que tem do que alguém realmente comprava por ali. A galera tava acostumada a pedir delivery de pizza pelo telefone. Agora com a pandemia que as pessoas se... mudou, a cultura mudou e foi adequada de acordo com a situação que enfrentamos, né? Momento de pandemia, cada um teve que se achar, né? Bateu ali a água e você fala assim, puta, eu faço, eu caio. É verdade. E aí nessa época era isso. Então eu estudei ali o site do McDonald's, escolhi uma outra hamburgueria que era um negócio local que eu gostava muito de ir, porque era perto do meu trabalho, que se chama Mr. Mills, ali no Paraíso. Uma hamburgueria antiguinha até, uma das mais antigas, mas era muito boa. E uma que se chamava Johnny Rockets, mas não é o Johnny Rockets que a gente tem hoje. Existia uma hamburgueria com esse nome, que era uma cópia da Johnny Rockets dos Estados Unidos, americano, que hoje está no Brasil. Sim. Que até eles acabaram perdendo o naming e tudo mais por conta da vinda do Johnny Rockets para cá. Só que era uma hamburgueria grande ali no Itaim. No Itaim não, no Jardins. Era uma hamburgueria bacana, assim, era uma referência na época. Se chamava Rockets, não era Johnny Rockets, mas era o logo igual, sabe? Você vê que eles o cara... se inspiraram, copiaram, né? Copiaram ali.
O que também, como que ele imaginar que o Johnny Rockets ia vir pra cá? Não, era outro mundo, não era tão globalizado assim, não tinha tanta abrangência, o hambúrguer também não tinha esse apelo que hoje tem, não é? Exatamente, aí o cara falou, vou fazer aqui a marca, mas a hora que o Johnny Rockets veio pra cá, ele acabou perdendo, Sim. Ele perdeu a marca e tudo, ele mudou até de marca e no final acabou fechando. E aí eu fiz essa apresentação comparando aí como que eram as hamburguerias na internet, como elas eram pessoalmente, né? E foi aí que eu tive a ideia do guia, porque a galera que assistiu a apresentação achou legal, porque no final o guia do hambúrguer, o que era o início ali do guia e que continua com essa essência? É mostrar a real da hamburgueria. Antes não tinha informação. Então, por exemplo, quando você queria ir numa hamburgueria nova, você tinha que recolher. Eu também. Eu ia dar uma olhada na revista, dar uma olhada no jornal, aqueles caderninhos especiais. Puta, tem uma hamburgueria ali, depois vou ver como é que é. Vou lá, recortava e guardava num plastiquinho. Um catálogozinho, né? Bem tosco, mas era o que tinha. Só que aí, às vezes, eu ia lá e me decepcionava. A propaganda era tão bonita, mas lá na hora era uma porcaria. Ou vice-versa, às vezes parecia uma porcaria no anúncio, mas na hora era super gostoso. Então eu falei assim, eu acho que a galera gosta muito de saber qual que é a realidade. Eles precisam de algum lugar para poder escolher. Eu, pelo menos, tenho essa necessidade. Eu acho que tem outras pessoas que vão ter. E aí eu falei, eu vou criar um guia que eu vou no lugar, tiro as fotos, mostro o preço, né? Que a galera também... Hoje é menos, mas antes a galera tinha muita questão de esconder o preço do cardápio. E eu acho que isso aí era uma surpresa, uma caixinha de surpresa. Você ia lá e... Você ia lá, é mó caro. Só falava do preço quem queria ser barato. Quem não era barato não falava. Então ficava aquele negócio de, quanto que eu vou gastar e não sei o quê. Será que dá pra mim, né? Será que isso é pra mim? Então a comunicação era ruim, não é? Certo? Isso, pra que ocasião é esse hambúrguer? Eu aguento bancar a namorada aqui, não aguento. Isso. Será que essa hamburgueria é pra impressionar? Vou sair num date ou vou levar a namorada? Será que vai impressionar? Ou não, vou chegar lá, um puta botecão, hambúrguer pode ser bom, mas não é isso que eu tava esperando pra ter um date. Então a ideia do guia inicial era essa. Eu falei, vou lá, tiro o máximo de fotos possível, escrevo o que eu acho e ponho no blog. Era um blog, Guia do Hambúrguer. E assim foi. Comecei aí, na primeira hamburgueria que eu fiz a matéria mesmo, que eu me lembro até hoje, é o Hits, que ainda existe ali na Alameda Tietê. Ele não é uma hamburgueria, mas ele tem hambúrguer, é um restaurante que tem hambúrguer e tinha um dos melhores burgers da época. E aí eu falei, comecei. Aí coloquei o Hits, aí coloquei outro. E aí como eu tinha ali o guia no final, quando eu criei, era o que eu tava até comentando com você, era meio que um laboratório do meu trabalho. Nessa época eu já tava tava formado, né? O guia começou em 2010, a apresentação do trabalho foi em 2006, né? Só para entender a cronologia. Entendi. Eu demorei mais ou menos 4 anos para que realmente conseguisse concretizar. Para maturar a ideia, tirar ela da cabeça e botar na real, né? Para poder virar um negócio, né? E ter também tempo de fazer, né? Porque essa época é uma época conturbada, né? Você tá se formando, você precisa de dinheiro, você tem que dar prioridade porque vai te dar dinheiro. Então, você já estava inserido no mercado de trabalho na questão de publicidade e propaganda. Já, mas sempre focado, eu sempre fiquei focado. Eu nunca trabalhei em agência de publicidade, eu sempre trabalhei no cliente. Sim. Então normalmente o que eu trabalhava nos clientes eram desenvolvimento de site, identidade visual, toda essa parte voltada para a internet. Então menos impressão, também tinha parte de impressão, mas era muito menos e muito mais focado. Então, por exemplo, comecei trabalhando ali, meu primeiro estágio foi na Associação do Banco Central, ali na Paulista. Então aí eles me contrataram já com o foco em eu desenvolver identidade visual, um site novo, fazer uma comunicação para eles na internet. Depois eu comecei a trabalhar ali na reitoria da própria USP. E depois fui trabalhar na Local Web, que é hospedagem de sites, também trabalhando para fazer o site da própria Local Web. Eles já tinham, então eu ia ajudar a continuar fazendo e também ia alimentar e fazer toda essa parte da web, né? Que foi ali na Local Web que eu acabei... que realmente eu iniciei fazendo isso, né? Porque eu já estava muito inserido nessa questão de site e tudo mais. Antes, no comecinho, eu não entendia muito bem esse negócio de hospedar site, era mais complicado. Não era tão fácil como era hoje ou como era depois que eu aprendi, mas fui lá, registrei o domínio do Guia do Hambúrguer,
instalei o WordPress, pra quem conhece sabe o que eu tô falando. Eu lembro do WordPress, já Instalei o fiz site lá. WordPress, aí fiz a identidade visual, eu que fiz tudo, do cabo a rabo, ninguém me ajudou a fazer nada. Já era meio que o que eu fazia, né? E aí comecei a fazer, e aí eu comecei a ver que eu peguei gosto de escrever e compartilhar minhas experiências. E aí, lógico, né? Sim. Puta, tinha o Analytics. Pô, deixa eu pôr o Analytics pra ver se tem alguém aqui que tá acessando o meu site, né? O Analytics é o aplicativo do Google para poder saber quantas pessoas visitam o site. Para medir, né, na realidade, como você está se expondo e se de fato está tendo uma interação do público que está ali, talvez te assistindo, te vendo, né, reagindo com aquilo que você está publicando. Se há de fato um interesse, se você está sendo assertivo ou se você precisa melhorar e o que você precisa melhorar. Exato, as métricas. O que acessa mais? Quando que é? Bacana. Puta, então isso aqui era muito legal. Eu comecei a medir aí, e aí falei, pô, a galera começou a curtir ali o que eu comecei a fazer. E aí foi passando o tempo ali, quando chegou no final em 2011, eu percebi que uma pergunta constante, latente era, quem é o melhor hambúrguer? Quem é o melhor hambúrguer? Eu falei, pô, se eles querem saber qual é o melhor hambúrguer, eu acho que isso aí tem um potencial legal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um ranking. Né? Como na época tinha a Veja, que sempre premia os melhores, eu falei, pô, eu vou fazer um ranking no formato de guia. Só que digital. E eu lembro que no primeiro... pegou uma sacada aí, né? Eu falei assim, vou pegar todas as hamburguerias que eu fui desde que abri o guia e vou ordenar da melhor pra pior. Mas eram 38. Mas calma aí, ó. Olha a dificuldade que é lembrar do gosto que você teve, da experiência, né, que você teve naquela hamburgueria e trazer a memória para poder qualificar, não é verdade? Isso é bem difícil, principalmente porque quando a gente fala de sabor e de outras coisas, é uma coisa muito subjetiva, né? Sim. Então, paladar é próprio, né? Paladar é complicado. Momentâneo. Naquele dia, talvez você tava de um jeito, no outro dia... Mais fome, menos fome, isso tudo eu sei que interfere, né? Mas aí tinha uma coisa que eu tinha feito sem querer, que era uma forma de guia, que eu fazia um resuminho no final, que era hambúrguer, quantas estrelas? Maionese, quantas estrelas? Mas você viu isso em algum lugar ou saiu da sua cabeça? Eu não lembro se eu vi diretamente em algum lugar, mas com certeza sim, né? Que era a forma como... Na verdade, também tinha um pouco de inspiração no Guia Michelin. Que tem 1, 2 e 3 estrelas. Só que eu falei, 3 estrelas as pessoas não vão entender. Vão achar que 3 estrelas, mas que é o mais top, eles vão entender que é ruim. Sim. Então eu falei assim, eu vou fazer 5 estrelas. Mas era meio que a questão do Guia Michelin, até era uma forma de eu racionalizar isso que você falou, porque como que eu sei qual que é melhor? Então eu já tinha alguns critérios em mente, aí eu falava, o hambúrguer aqui foi 4 estrelas, a maionese aqui 5 estrelas, a porção aqui 2 estrelas. Então, isso daí já me facilitou muito ali na hora de ordenar. E aí eu fiz o primeiro ranking ali do guia, quem ganhou foi a lanchonete da cidade, que existe até hoje. Você ganhou bastante hambúrguer dela também, não? Eu não ganhei, você acredita? Sacanagem. Eu não ganhei. Depois, muito depois eu ganhei, mas na época eu não fui tão reconhecido assim. Quando saiu a primeira? 2011. 2011. Os caras, a lanchonete da cidade ganhou porque era uma época que eles faziam o hambúrguer ainda na churrasqueira carvão. E eles tinham um... Então também tava bem no início de todo mundo. Só tinha de uma hambúrguer. loja. Pô, cara. Só tinha uma loja. No guia do hambúrguer tinham cadastrados menos de 100 endereços diferentes de hamburgueria. Quando uma hamburgueria tem mais de um endereço, eu tava contando aí nesses 100. Entendi. Então, numa página só, eu tinha meio que mapeado todas as hamburguerias que tinha na cidade de São Paulo. Então dava pra ir em todas? Dava pra ir em todas. Se você 100. Dava pra ir, em uma a cada 3 dias, você visitava todos os endereços de hamburgueria em São Paulo. Pelo menos das mais conhecidas. Sim. Talvez tivesse ali... Mas muito menos, né, do que tem hoje. Hoje é impossível, né? Hoje você tem uma noção? Olha, tem como eu só vejo especulação. Um fala que é 3 mil, um fala que é 5 mil, tu fala 6 mil. Ninguém sabe de verdade, porque por CNPJ mistura um pouco com lanchonete. Cada um faz uma estimativa, aí tem uma marca que faz baseado numa coisa. Então não dá muito pra saber quantas, mas assim,
certamente não dá pra ir nelas todas durante o ano inteiro, é garantido. Isso é bom, né, cara? Isso é bom, isso é muito bom. Eu acho que eu já vi dados, acho que no Brasil tem mais de 50 mil hamburguerias. Mas não só nacional. No Brasil, nacional. Não, se você for contar todas que tem dentro de um aplicativo de delivery, um iFood da vida, Sim. contando com Dark Kitchen, né? É porque tem muita gente que faz também hambúrguer dentro de casa. Delivery, né? delivery. É isso que é complicado, né? O cara às vezes só tem delivery dentro do apartamento dele. Isso é uma hamburgueria ou não é? Pode considerar ou não. Mas eu acho que já foi um desses, já né? foi, né? O delivery é delivery. Acho que não se considera hamburgueria quando você tem um espaço físico, né? Sim. Acho que se for considerado é uma... E você começou também num apartamento, Eu Mike? comecei no apartamento. Quantos metros? Pô, nem sei. Você era pequeno. Mas acho que o Marcos já deve ter ido em vários... Mas que a maioria das hamburguerias começou pequeno, né? Cara, muitas. Inoburger, por exemplo. Começou assim, o Greg da Inoburger, lá da Zona Sul. Sim, o Greg. O Greg. Sim. Ele também, ele contou a história pra mim, a história dele é muito boa. Ele, resumidamente, ele resolveu fazer hambúrguer porque ele perdeu o trampo e tava com dívida. Eu até contei essa história no Instagram do Guia. E deu muito bom. Ele começou a fazer hambúrguer, era ele e a esposa dele. Ele fazia o hambúrguer, embrulhava, pegava a moto e ia entregar ele mesmo. Nossa. Mas eu acho que a história de todo empreendedor é isso, né? Imagina dessa forma. Imagina o próximo pedido. Não, o próximo pedido, a mulher dele, que não sabia fazer, ficava esperando, e aí falava, ô Greg, caiu aqui tal coisa. Ele Como corria. que eu faço? Ele falava, ó, faz isso que eu tô chegando. Ele corria e voltava pra terminar pra mandar outro. E hoje qual que é a extensão o tamanho deles? É uma Pô, ele é referência. sucesso na Zona Sul, já tem pelo menos 2 lojas. Bacana. Ele tem ali no Inocop, né, que foi onde ele começou, que é perto, acho que até no mesmo prédio da casa do sogro, da sogra, alguma coisa assim. E ele tem uma outra unidade ali na Pedro Bueno, que é perto do Jabaquara ali, delivery ele foi no stand lá, nossa. Era um carequinha. Eu sei quem de barba, de barba, ele deu uma passadinha lá no stand. Que bacana. Só para localizar aí quem está nos acompanhando, o Marcos, ele é idealizador do Guia do Hambúrguer e hoje ele promove aí já há mais de 10 anos, podemos dizer? 14 anos. Né? Há 14 anos, o Guia do Hambúrguer. Então, se você quer conhecer as hamburguerias da cidade de São Paulo, procura aí no Instagram, na internet, no Google, Guia do Hambúrguer, que você vai encontrar lá a listagem das melhores hamburguerias da cidade de São Paulo, feitas pelo próprio Marcos. Não é nada Não é terceirizado. Não é terceirizado. Ele vai no local, ele faz questão, eu também faria. Mas hoje você ainda paga pra ir nesses lugares ou não? Ao contrário. Normalmente eu pago. Mas assim, depende. Tem muita coisa que é espontânea e eu mesmo vou, porque eu... Você quer comer? Eu quero comer e quero saber como é que é. E você gosta de hambúrguer? Eu gosto de hambúrguer, não enjoo. A galera pergunta, você enjoou de hambúrguer? É isso que eu ia perguntar agora. Hoje Não, imagine aquele rolê que ele fez lá, que foi pelo Brasil. Ele já vai contar. Quantas hamburguerias você visitou? Nesse rolê de 42 dias? Foram... entre 250 e 300. Nossa. 42 dias visitando 9 capitais brasileiras. 9 capitais brasileiras. E aí você fez o ranking das 9 capitais. Isso. Que bacana. Tem tudo lá no Guia do Hambúrguer. Esse não tem, já é antigo. Já é antigo. Esse daí já foi ali na época... Mais de 2021, acho. Já faz acho que foi bem no comecinho mesmo. Hoje tem o ranking atualizado de São Paulo. São Acabei Paulo. focando mais em São Paulo, porque... Até porque é o que trazia mais retorno e tudo mais. Eu sei que também nas outras cidades é bacana de ir e fazer viagem, mas depois da pandemia eu acabei meio que focando um pouco mais em outras coisas, criação de conteúdo, gravar receita, e não só, porque eu não faço só isso, né? Eu não faço só as visitas em hamburgueria. O Guia hoje tem várias frentes. Então eu tenho tanto a criação de conteúdo para patrocínio, para patrocinadores, marcas que querem divulgar dentro do Guia, então aí eu crio as receitas e faço as coisas para marcas, ou faço as receitas também, independente de marca, mas eu crio essa parte de receita. Eu tenho loja de venda de utensílio, então eu vendo utensílios para hamburgueria também na loja do Guia do Hambúrguer. Tenho a parte da visita às hamburguerias e também dou os cursos, né, para quem quer abrir hamburgueria. Como eu tenho muita frente, é difícil eu me dividir em todas elas, né? São 4 frentes muito fortes, e aí
eu tenho muito trabalho, né? E hoje você tem uma equipe que trabalha com você. Tem equipe que trabalha comigo. E bacana. Me conta aí, qual que foi a virada de chave para ser o Marcos do Guia do Hambúrguer, sabe? O Marcos, para se transformar o Guia do Hambúrguer, a referência Guia do Hambúrguer, o Marcos do Guia do Hambúrguer. Quando você percebeu que deu certo, né? Vamos dizer assim, essa virada de chave? Essa virada falou, putz, agora tá tomando uma proporção maior. Porque você saiu, por exemplo, de um evento de publicidade, de uma prática da publicidade como um todo, trabalhando para outras marcas, vamos pensar dessa forma, para outras empresas, para voltar para o teu negócio e falar, agora vou focar no Guia do Hambúrguer, o que eu tenho aqui já é o suficiente para me montar uma estrutura, porque aí vai abrindo frentes e oportunidades, porque quando você entrou nesse mercado, acredito eu, que percebeu, você também foi sacando as oportunidades e foi trazendo para dentro do seu nicho de atuação, de abrangência, porque o marketing tá na veia, a criação tá claro para mim. Eu só trouxe para dentro de uma realidade ali que para mim acabou sendo a minha realidade, né? Eu comecei a ver as oportunidades e apesar de que eu gosto muito de trabalhar, eu continuo trabalhando com marketing e publicidade, né? Só que para você agora, agora para mim é diferente. E assim, eu vi que o primeiro passinho foi a questão do ranking que a gente falou agora. Só que em 2013 teve um marco aí que eu fui convidado até pelo Cláudio Baran, que é o idealizador do Burger Fest, que fez essa viagem comigo que a gente estava falando. Ele fez uma feirinha só de hambúrguer. Era uma época que não tinha food truck ainda, mas a comida de rua estava em alta. E eu já tinha vontade, eu já tinha até me inscrito naquela feirinha gastronômica que acontecia lá na Vila Madalena, porque eu queria vender hambúrguer para ver como é que era. Já ia mudar de... Mais uma mudada. Ele tá vendo aí. Eu quero experimentar, que eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu sempre acompanhava a minha mãe ali na cozinha, era uma coisa que eu sempre gostei. Eu fazia umas coisinhas lá em casa, me arriscava e tudo pra gente, né? Um churrasco e tal, eu sempre tava lá. Era o que eu gostava de fazer também nas horas vagas. E aí ele falou assim, pô, Marcão, vai ter uma feirinha só de hambúrguer, numa quinta-feira a partir das 6 da tarde. Você não quer ir com o Guia do Hambúrguer? Acho que é uma oportunidade, pelo menos, de você promover sua marca. Eu falei, beleza, tô dentro. Ele falou, a carne é patrocinada, você vai ter que só arrumar o pão e fazer as receitas e arrumar. Assim, eu te dou o espaço, não ia me cobrar aluguel, mas eu te dou a carne, você se vira com o resto. Os equipamentos, a forma... Não tinha nada. Nada? Zero? Nada. E você já sabia como fazer ou só simplesmente tinha visitado os lugares, comia e eu apurava? Sabia fazer em casa na churrasqueira. Na churrasqueira, nada a ver com uma... Não tinha chapa nem nada, nada com uma hamburgueria, né? Sim, eu já transitava dentro das hamburguerias bastante, conhecia pessoas que faziam um evento. E aí eu falei, não, eu topo, quantos burger tem que fazer? Ele falou 160. Eu falei, cacete, mano, 160. Você nunca tinha feito. Não. Era 10 no máximo. Você faz 20 no máximo, 30, né? Você faz ali pra galerinha. Aí eu falei, ferrou, né? Mas como que eu vou fazer? Aí fui trocar ideia com um chefe que eu conhecia, que era dono da hamburgueria 162, que é o Alan Prisco, ele tá até hoje aí. Não tem hamburgueria mais, mas tá no ramo ali, ele é cozinheiro de natureza ali. E aí eu pedi umas dicas pra ele falou assim, pô, melhor você fazer... Ele falou assim, quando eu vou em evento eu faço em churrasqueira, faz uma churrasqueira, você não tem chapa? Eu falei, beleza. Mas que churrasqueira, né? Eu tinha churrasqueira de casa. Ele falou, te empresto uma churrasqueira aqui minha. Aí ele me emprestou uma tamborzão, aquela de baixo, com a grelhinha moeda. Se vira. Eu falei, beleza, um problema resolvido. Preciso de uma mesa, fui ali no Suns Club, comprei aquelas mesas de desmontar. Aí falei, peguei uma toalha, tem que fazer um uniforme, tinha que pensar numa receita, que era a parte mais fácil pra mim, era fazer receita, que eu já fazia já. Aí defini lá o burger que eu ia fazer, era o farofa, que era burger, queijo emmental, farofa de bacon, cebola caramelizada e maionese de alho negro no pão australiano. Eu lembro bem dessa receita. Vou fazer esse aí. Caramba. Primeiro, eu falei, só um, né? Porque não dá pra fazer 2 num dia desse aí. Não tem como fazer 2. Mal sei fazer. Nossa. Um monte de gente, nem sei como é que ia ser. Mas eu falei, Cláudio, como que é que vai ser? Será que eu vou vender? Será que eu vou tomar prejuízo? Porque aí o prejuízo, se tivesse, era meu também, né? Ele me cedeu o espaço, mas aí eu me virava.
Aí ele falou, junto com você vai... Tinha o Zedeli, tinha várias hamburguerias famosas na época. Eu falei, porra, mano, vai ser difícil de eu vender, né? Porque o cara vai olhar o que é mais... conhecido, reconhecido né? no mercado, Por mais que eu sou guia do hambúrguer, mas não sou conhecido como hamburgueria. Alguém que faz, né? Conclusão. Fizemos 160 hambúrgueres em menos de 2 horas, 1h30. Eu não sei nem como que a gente entregou isso. Foi daquele jeito, né? No começo eu achei que era assim, eu achei que era que nem pra fazer hamburgueria, né? Então, como você vai querer ser o hambúrguer? Qual ponto? Qual que é? Tira isso aqui, pô. Você tá louco, cara. Aí Não deu tempo de você medir nada, só ia fazendo. Depois eu vi assim, não tem que perguntar nada, do jeito que só entrega. Só entrega. Enche a churrasqueira aí, bora montar do jeito que tá. Se o cara gostou, gostou. Se ele não gostou, não tem o que mas fazer. Quando você vai na hamburgueria, a sua exigência muda, não lógico. muda. Tem que ser mal passado, né? Não tinha o que fazer, era todo mundo ao ponto na churrasqueira. Paciência. E olhe lá, né? E olhe lá, não tinha menor experiência pra fazer aquilo ali. Mas eu falei, pô, eu gostei, eu acho que é um negócio que eu quero fazer. E aí o próprio dono da feirinha falou assim, pô, por que você não começa a fazer de final de semana também? Eu falei, pô, tô dentro. Só que aí eu tinha que pagar o aluguel e tudo mais. E eu com o maior medo de tomar um prejuízo esse dia aí, ganhei um dinheiro e, pô, fiquei mó feliz, né? Sim, sim. Falei, pô, ganhei um dinheiro rápido, né? Então você tá dizendo que a hamburgueria dá dinheiro. Da África, tudo rico. Ô, e aí, Mike? Eu tô tentando ficar rico até hoje. Pelo menos famosinho ele tá, né? Mas nessa época era mais fácil de ganhar dinheiro. Porque nas feirinhas, por exemplo, esse dia eu ganhei. Aí eu comecei a fazer feirinha de domingo. E aí foi aí que teve o estalo que vocês falaram da virada, né? Eu percebi que comecei a fazer feirinha de domingo e eu vendia 350 hambúrgueres num domingo. Vendendo a R$20, fora que eu também podia vender bebida. Caramba. A bebida era minha também. Olha aí, tem um negócio aí, né? Aí tinha um negócio aí, faz a conta. Na época faz muito tempo, faz mais de 10 anos isso. Eu fazia só com hambúrguer, digamos que eu fazia R$7.000. Caramba. Só no domingo. Você não ganhava isso quando trabalhava de marketing, não? Eu comecei a ver que eu ganhava mais dinheiro fazendo hambúrguer do que ganhando o CLT ali de todo mês. Domingo ainda. E aí eu falei assim, pô... Trabalhando um dia só. Tem dinheiro aí. Tem dinheiro nesse lugar. E aí eu comecei a crescer a ponto de chegar a vender 900.000 burgers num dia. Caraca! A equipe cresceu. 1.000 burgers. 900 hambúrgueres. 900 a 1.000 hambúrguer pra você preparar? Como que faz, cara? Era 2 churrasqueiras. E é trampo, hein? Eu já fiz uma vez. E na churrasqueira, detalhe, né? Sempre foi, eu nunca troquei. Sempre foi, né? Sempre foi na churrasqueira. Certo, né? Deu certo. Eu só comecei a adaptar a churrasqueira pra ela performar melhor. Então no começo... Era aquela fundona. Sei. Aí eu percebi que se eu subisse a parte do fundo pro carvão ficar mais forte perto da grelha, eu fazia mais rápido e o burger ficava melhor. Olha a dica aí, ó. Pega aí, ó. Se eu trocasse minha grelha moeda por uma grelha de ferro, mais fácil de trabalhar. Então eu comecei a adaptar pra ter velocidade, que era o principal, né? Isso, aí eu comecei agora eu vou montar uma mesa de montagem em frente. Vou ter o recheio das coisas aqui. Fazer uma linha de produção. Em vez de 3 pessoas, tinha 6 pessoas na barraca. Aí você começou a assistir o filme lá do McDonald's lá pra poder ver como os caras faziam. Aí o que eu fazia? Vamos fazer assim, vende. O cara que, por exemplo, pagava em dinheiro, passava na frente. Então, a fila do dinheiro já cai na mão mesmo. Fila do dinheiro, fila do débito. A fila do cartão era sempre maior. Taxinha também tinha, né? E tinha taxinha, eu incentivava o cara a ir pro dinheiro. Cash. Bom pra vocês. Bom pra mim, e agilizava. Agilizava muito mais rápido. E aí o cara ali era no máximo 2 receitas por vez. Então assim, eu já sabia qual que era sair a mais, os burgers sempre iguais. Já levava meio que preparado, todo mundo, né? Tava tudo pré-pronto, só o burger que tava cru, eu fazia na hora. Mas assim, a cebola já tava pronta, as coisas não cozinhava nada lá na hora, né? A maionese estava pronta e tal. E aí eu percebi um jeito de começar a colocar a cara pra dentro, vender, entregar e ser rápido ali na barraca. Então seu foco nesse momento mudou.
Mudou. Tanto que eu nem ficava... lógico que eu continuava fazendo todo o trabalho do guia, mas eu percebia que assim, eu gastava mais da metade do meu tempo pensando em vender hambúrguer. Empreender em virar uma hamburgueria, vamos dizer assim. Isso, até que já eu fui tinha virado, convidado aí eu fui convidado para ser sócio de uma hamburgueria, mas que não deu certo, porque não era uma marca minha, a pessoa queria uma coisa que eu não queria, e aí eu abandonei em pouco Perdeu tempo. um pouquinho da sua característica, né? Porque na verdade eu entrei como investidor, mas a pessoa queria que eu promovesse a marca, mas eu não entrei como promotor de marca e outra. Você vai abraçar mais um negócio. E eu não podia misturar guia do hambúrguer com uma marca de terceiros, né? É verdade. Porque você perde tá a identidade, todos, né? Perde a Isso, identidade. porque aí eu vou fazer um ranking, qual a credibilidade que eu vou ter se a hamburgueria que eu sou sócio tá lá na frente. Por mais que eu achasse muito bom, aí já começava a conflitar. Aí eu saí, pensei em abrir a hamburgueria e falei, não, quer saber? Eu vou me dedicar ao guia. Eu continuei, eu já tava lá no meu trabalho da Local Web já fazia um tempo. Mas nesse inteirinho, você tava na Local Web? Tava. Cara, como você administra? Deixa eu entender. Caraca. Você tinha o guia, você tava na tinha Local Web e tinha hamburgueria. Eu só saí da Local Web em 2014 ou 2015. Cara, então você tava... De 2010 a 2015, acho que foi 2015. 2010 a 2015, eu mantia 2 empregos, igual o pai do Cris. Julius. O Júlio. Então era de dia Local Web, à noite guia do hambúrguer, final de semana vender hambúrguer na feirinha. E quando que você dormia? Era 3, não era 2, era 3. Era 3. Era mais que o Julius. Aí a pergunta que eu faço pra ele serve também pra você. E quando vocês dormem? Olha, nessa época aí eu lembro que era cansativo, viu? Nossa. Continua sendo. Eu acho que hoje ainda é pior, eu acho. Acho que Mas... é pior, porque hoje em dia às vezes eu vou dormir 3, 4 horas da manhã, aí eu acordo 11 ou 9. Aí você acorda muito tarde, o pessoal fala que é preguiçoso, mas tem que descansar, senão no outro dia você não consegue, não. Mas sempre ouço, porque eu também só consigo levantar às 9. Aí o cara fala, pô, às 9? Levanta mais cedo. Pô, eu vou dormir mó tarde, tô cansado o dia inteiro. Mas hoje você continua fazendo hambúrguer ou não? Parou? Só come, né? Hoje eu só tô fazendo no curso. Daí teve essa hora que foi a hora que eu falei assim, pô, eu tô conseguindo ganhar mais dinheiro, ou pelo menos tanto quanto eu tô ganhando aqui na Local Web com o guia. E aí, acabou. Você teve que fazer uma escolha. Não tive. Meu gerente da época, ele me ajudou. Foi mandado embora. Me mandou embora. Aí é bom, ele não sabe como ele me ajudou. Ele foi na maldade e ele fez um favor. Olha aí, que legal. Que agradecer. Eu sempre agradeço nos podcasts. Obrigado. Pega aí. Ele me mandou embora. Eu recebi tudo que eu tinha que receber, tudo certinho. Fiquei chateado, óbvio, na época. Sim. Mas, pô, aí eu falei assim, eu vou fazer entrevista pra arrumar outro emprego? Nem a pau. Nem a pau. Eu vou tocar meu negócio. Agora é a oportunidade que eu tenho de tocar o meu negócio. Às vezes, eu sempre falo assim em palestra quando eu dou. Às vezes a galera tem hamburgueria e outro emprego durante o dia. Cara, vai ter uma hora que vai ter que escolher. Por quê? Eu percebi que minha percepção, quando eu comecei a me dedicar só ao guia, eu consegui fazer muito mais coisa e me dedicar muito mais ao meu negócio. Quando eu tava com foco nele. Você começou a perceber outras oportunidades dentro do teu negócio. Isso, porque aí o que acontece? Então, digamos que na época eu tinha uma renda X, né? Somando os dois. Agora eu só tinha metade dela. Dava pra viver, mas eu só tinha metade dela. Mas eu tinha que correr atrás pra conseguir voltar ao que eu tinha antes, né? Pelo menos ter a renda que eu tinha antes, porque eu não tinha mais o meu salário, mas ao mesmo tempo eu tinha um tempo inteiro livre e a mente também, durante o dia, a mente também. Mente criativa, cara. Aí eu comecei a caçar coisa pra fazer, então eu comecei a correr atrás dos eventos, mas os eventos já não estavam mais tão bons como era antes. A galera começou a enjoar de ir em feirinha gastronômica, porque era sempre muito perrengue. Ou era muito sol, ou era chuva, ou era frio. Ou era muita gente. Eu lembro muita gente. Eu lembro do hoje. Era uma fila desgraçada. As feiras diminuiu bastante, né? Sim, hoje o público já tá mais chato. Já migrou, né? Mais seletivo também, não? Porque no final, o que acontecia? Esses eventos concorriam com o shopping. A praça de alimentação. A estrutura, né? O cara lá tem uma mesinha, tem um preço legal, ele tem um ar-condicionado, ele tem um outro entretenimento, que é o cinema, passear. Então, assim, quando parou de ser muita novidade, começou que o público das feirinhas começou a diminuir. Eu comecei a fazer evento mais privado também, até festa eu cheguei a fazer. Então, era uma festa maiorzinha.
ou senão eu ia numa cervejaria, e aí eu passava o sábado inteiro vendendo hambúrguer, mas a bebida já não era mais minha. Então o dinheiro que eu ganhava já não era mais aquilo que eu ganhava antes, né? Então eu precisava buscar outras fontes de renda ali receita, dentro do dia. E aí, é lógico, comecei a me dedicar, comecei a... Cada vez que a gente precisa de alguma coisa, a gente acaba meio que correndo atrás para poder compensar. Então, então vamos fazer mais publicidade. Na época também eu comecei a vender, que foi até a primeira manteigueira que teve no Brasil, fui eu que coloquei para vender. Que desenvolveu. Isso. Já existia fora. Sim. Eu peguei um modelo de fora e fiz adaptado para nossa realidade. E aí comecei a vender as manteigueiras, falei, começou a vender... Porque a galera via eu nos eventos com a manteigueira e falava, o que é isso? Pra passar manteiga no pão. Legal, onde que compra? Só tenho essa, que é a minha. Mas queria comprar uma igual, como eu faço? Pronto, mais uma oportunidade aí. Você vai pegando, né? E aí chegando, você vai tendo a percepção do que é necessário, né? Empreendedor. Empreendedor. E aí, conversei com um cara que trabalhava com inox. E ele falou, não, vamos fazer assim, assado. Chegamos num modelo legal. Então você que desenvolveu, então. No Brasil eu comecei a fazer, fui eu o primeiro a vender as manteigueiras. E vendeu muito. Assim, então você ajudou a fomentar o inox também. Sei. Por isso papo de inox. Papo de inox. Tem tudo a ver. Inox com hambúrguer precisa. Precisa. Claro, é fundamental. E aí comecei, aí tinha a hora que eu vendia, aí comecei a vender a manteigueira, daí eu falei assim, mas se eu vendo manteigueira, por que não vender outras coisas? E aí... Uma coisa vai puxando a outra, né? Isso, mas natural. Se a gente não ficar atento ao que está acontecendo, você deixa as oportunidades passarem. E aí hoje, o que acontece? Hoje não. Eu comecei a vender outros produtos. Além da manteigueira, fiz a prensa de smash também, que não tinha aqui. Eu vi num vídeo de fora, a gente fez, aí começou a adaptar até chegar num modelo legal. Hoje tá cheio aí, tem um monte de gente que fabrica. Aí eu vendo até hoje, mas nem se compara ao como era antes, né? Mas aí a questão foi, eu falei, se tem utensílios para facilitar a vida do cara da hamburgueria que eu preciso para eu fazer hambúrguer, vou procurar outras coisas para poder vender para a galera do hambúrguer. Porque não é igual em São Paulo, você sai, você acha uma loja, você compra. Sim. E no interior não tem esse tipo de coisa. O cara tem que comprar no Mercado Livre, na internet. Você foi um facilitador. Na realidade, você pensou sempre em você primeiro. Isso. Porque era para o seu uso. E depois você foi pegando esses insights e falou, agora eu vou ajudar também não só eu, mas toda a comunidade, porque eu percebi que esse pessoal do hambúrguer é uma comunidade que se ajuda. Considerável. Eu fazia evento, eu falava assim, tem que colocar maionese no pão com a colher. Isso é lento. Como que fazem o McDonald's, um Subway da vida? Aí eu olhei o Subway e tinha aquelas bisnagas que eu não sabia nem o nome. Eu falei, essa bisnaga aí, deixa eu ver que bisnaga é essa daqui. Aí eu percebi que eles tinham as bisnagas e tal, que ficava sempre na posição certa e o cara era mais ágil. Fui fui descobrir onde é que era difícil de achar, é difícil ainda. Mas na internet tem. Aí eu falei assim, as bisnagas da FIFO. Bisnaga da FIFO. Aí fui ver o que era, o que acontece. Comecei a vender as bisnagas, que eu vendo até hoje. E aí tem uma loja, ela só focada nesse tipo de coisa para facilitar a vida do cara que tá empreendendo na cozinha, que ele precisa de performance e... aí um monte de produto. E aí quando chegou na pandemia, que também foi um marco importante, porque até então tava tudo muito bom, né? Quando chegou na pandemia, eu simplesmente perdi todos os clientes de um dia pro outro. Quem que vai querer divulgar hamburgueria se a hamburgueria não abre? Tá tudo fechado, cara. Exatamente. Aí eu tinha uma receita X nesse mês e no mês seguinte eu tinha receita 0. Ficou sem dormir? Não fiquei sem dormir. Porque o que aconteceu? Lá em 2017... Então, aí tinha outra coisa. Cronologia. Cara. A galera começou assim... porque aonde que eu encontro um curso para aprender a fazer hambúrguer? Não tinha. Tinha só um do Senac. Dentro do guia, o pessoal começou a perguntar porque eles precisavam se adaptar a essa nova realidade. Isso. Então o guia foi sempre te dando estalo para que você pudesse desenvolver, né? As próprias pessoas perguntavam, eu preciso fazer um curso para aprender a fazer hambúrguer. Com quem que eu faço? Eu não tinha referência nenhuma, não tinha ninguém que dava curso, eu só sabia que o Senac dava, e pelo que eu olhava ali no programa ali do curso, não era... Hoje talvez tenha mudado, hoje é outra história, mas na época era uma coisa muito... hambúrguer de carne, hambúrguer de salmão, hambúrguer de frango, hambúrguer...
Sabe? Sempre as mesmas coisas. É aquelas receitas que, na verdade, padrões, assim, né? Você joga tudo fora, porque quase ninguém tem receita fora do hambúrguer bovino na hamburgueria, entendeu? Ninguém desenvolveu pra isso. Não tem público, a gente não tem costume de comer hambúrguer de salmão, hambúrguer de camarão. Nossa, verdade. Só na Páscoa, só na Páscoa. Isso, e aí a galera, tipo, queria saber fazer um hambúrguer como que faz o hambúrguer nos Estados Unidos, não no Brasil, né? A tradição do hambúrguer do Brasil era pegar o patinho ou o colchão mole, moer com a própria gordura, que é quase nada, fazer a carne e tacar maionese, né? Esse é o padrão clássico convencional de São Paulo. Uhum. E eu já gostava do burger alto, já tinha viajado desde 2010, eu tinha ido pra fora pra comer hambúrguer diferente. Puta, então isso tava aqui na sua mente, no seu paladar, falou, meu... E aí eu percebi que os hambúrgueres que mais faziam sucesso, do tipo o ZDL da época, era o hambúrguer alto e suculento. Mas por quê? Qual que é a diferença desse burger para esse burger que a gente come? E aí eu estudando, em 2017, falei, vou dar um curso de hambúrguer. Será que vai dar bom? Cobrei, acho que era, sei lá, 200, 300 reais por aluno, numa aula que era de 4 horas. E falei, vou dar os princípios aqui e ver o que acontece. Isso em que ano? 2017. 17. Há 7 anos atrás. Lotou 50 pessoas, eu tinha que falar para os caras que não tinha mais vaga porque não tinha espaço para colocar gente ali dentro. Mas você já estava consolidado também, né? Já estava de certa forma, estava consolidado, já fazia muito evento, já era conhecido. E aí falei que ia dar o curso, arrumei um jeito de vender pela internet, então tudo pré-pago para não ter bolo calote, na hora, né? Não ter calote e o cara pagar no cartão. E aí, no final das contas, eu falei, pô, enchi uma... Aí foi de novo, né? Mais um insight, igual o número de hambúrgueres que eu vendia no domingo, eu falei, pô, eu acho que isso aqui tem demanda. Aproveitou as oportunidades da vida. Eu falei, vou fazer agora um pouquinho maior, vamos ver se vai. Um pouquinho maior, começou a crescer. Hoje o curso de hambúrguer do Guia tem 3 dias. Caramba, meu. Então é um dia inteiro de cozinha, um dia inteiro de visita nas hamburguerias, um dia inteiro de administração e inteligência de negócio. É realmente pro cara que quer abrir hamburgueria ou o cara que abriu sem informação poder se profissionalizar. O guia literalmente se tornou um guia, né? Um guia pra de quem real, quiser, um guia né? para o hamburgueiro, não é? Guia do hambúrguer. Guia Ele encontra equipamento, ele encontra curso e ele encontra as hamburguerias, né? Isso. Aí no final, só as visitas às hamburguerias não era mais o principal foco, era um dos focos, né? Que é o que eu tenho hoje ainda, continuo fazendo vários até hoje, né? Mas eu tenho outras frentes de trabalho que também, assim, são bem gratificantes, né? O curso é uma coisa que eu gosto muito de dar. E é você que faz Sou eu que dou a aula de cozinha. Os 3 dias ou não? Não, o terceiro dia é um outro consultor que é especializado nessa parte de administração e inteligência, e eu dou os 2 primeiros dias, que é cozinha, e o outro eu acompanho para visitar as operações das hamburguerias, eles falam com os chefes das hamburguerias. Então aí também é uma oportunidade deles trocarem experiência, a galera se conhece, tem tudo ali no curso. É bacana, é muito bacana, assim, essa experiência de também transmitir um pouco de conhecimento. E é gratificante, né? Porque você sofreu bastante até chegar nesse ponto de ter esse conhecimento. E quando você compartilha esse conhecimento, você faz com que aquelas pessoas que ali estão não passem pelo mesmo sofrimento. Então, ou seja, você encurta o prazo deles para o sucesso, né? Porque você evita que tenha erros, porque de certa forma, nesse percurso você teve que ir se adaptando, melhorando, vendo as melhores práticas, aonde você acertou, aonde você melhorou, deveria melhorar, né? Eu bati muita cabeça, né? Imagina uma pessoa... Eu não tinha prática de como que era a cozinha dentro do restaurante, como que era uma cozinha profissional. Eu fui aprendendo porque, por exemplo, quando eu tinha que cozinhar para as feirinhas, eu ia para uma cozinha profissional que eu alugava ou ele me emprestava para poder ver como... Então ali eu comecei também a ter contato ali em 2013 com equipamentos mais profissionais, com coisas realmente de cozinha. Trocava muita ideia com o pessoal que já era chefe. Faz muita diferença você ter os equipamentos da forma correta de se trabalhar, velocidade, a operação como um todo de uma cozinha, de uma hamburgueria com os equipamentos corretos, faz com que ela tenha um desempenho, até uma qualidade melhor no que está saindo de lá? Com certeza. Isso daí é uma coisa que eu vejo muito na internet e as pessoas não entendem isso.
E às vezes eu até, realmente, eu levo a mal, às vezes, muitas vezes, os comentários das pessoas, porque, por exemplo, eu tenho que fazer propaganda para dizer que eu tenho uma loja, senão as pessoas não sabem. Aí eles vão lá e olham assim, nossa, mas uma bisnaga da FIFO custa R$50? Que absurdo. Essa bisnaga não presta não, é muito cara R$50. Aí tá falando não vale a com pena. Quem sabe... Porra, mas velho... Você passou por isso, né, cara? Eu falo assim, olha, não existe sócio da FIFO, você pode comprar, as chinesas também tem. Mas o que eu quero dizer sempre é assim, um equipamento correto na hamburgueria, além de trazer praticidade, né? Porque tem uma galera que confunde também, essa FIFO tem muita confusão. O cara compra a chinesa, aí tipo estoura ou não dura, ele fala a FIFO não presta. Na verdade ele não comprou a marca original. Mas independente disso... É tipo a Tupperware, né? Todo mundo tá... Eu ainda nem vendo essa da chinesa, mas vou começar a vender porque as pessoas compram pelo preço. Mas assim, já avisando... É que nem quando você compra um negócio, você vai comprar um equipamento para durar e para não durar. Se você pega um equipamento de boa qualidade, além de você conseguir fazer um negócio melhor, ele dura muito mais. Você investe uma vez só. Então, uma bisnaga, que é uma coisa simples de explicar, a da FIFO tem a válvula de silicone, tem as tampas, tudo para você comprar à parte, caso você precise. Quando você compra baratinha, danificou, joga inteira fora e pega outra. Tá errado fazer isso? Não tá. Mas aí se você colocar o custo na ponta do lápis, acaba saindo sai mais caro. É a mesma coisa que a gente tava falando do inox. Quando eu comecei a fazer a manteigueira lá, eu falei, pô, tem que ser um negócio que dura. É ruim pra mim porque o cara não tem recompra, né? Se você for pensar. Mas paciência. Eu vou vender um negócio ruim pro cara achar que o negócio não presta. Você acaba queimando sua marca, né? Isso. Então, inox, se você comprar o inox certo e cuidar dele direito, vai 304, dura o resto da sua vida. Nunca mais você compra outro. Então, assim, chapa é a mesma coisa, broiler é a mesma coisa. Todos os equipamentos de cozinha, quando chega no terceiro dia de curso, a galera fica horrorizada. Quanto custa uma chapa? Não é possível, mas no Mercado Livre eu compro por R$600. Nossa, a qualidade, né? E o resultado? O resultado. Quanto tempo vai durar, né? Isso, quantos hambúrgueres você faz simultâneo nessa chapa? Qual é a grossura do aço carbono da chapa? E se você ficar 2-3 dias com a hamburgueria parada porque deu problema na sua chapa? Exatamente. E se quebrou a chapa, qual é o seu prejuízo? Né? Tem assistência técnica? Não tem assistência técnica? Você tem que medir tudo isso, né? Você tem que ver tudo isso, porque se você não vir, você vai ficar na mão. E você pode ter certeza que equipamento baratinho, você fica na mão. Isso mesmo. Então já compra 2. Então aí você gasta o preço do que é bom. Então não sei se vale a pena, assim. Às vezes realmente a pessoa não tem recurso. Então, pô, pega um equipamento de entrada, mas que pelo menos seja profissional. Agora, não adianta, que eu já vi gente me perguntando, e até gente que faz o curso, posso abrir minha hamburgueria com a chapa de ferro em cima do fogão? Pô, a qualidade, né, cara? Então, pô, assim, você consegue fazer 1, 2 hambúrgueres? E se vier 5 pra você fazer, como que você vai fazer? E a quantidade de gordura que solta do burger naquela chapa, como que você vai escoar? Então a chapa pensada nisso, tem um buraco para escoar a gordura, para você raspar, ter a praticidade, para você ter uma chapa, né? Com calor distribuído, ter velocidade. Então assim, tudo é pensado, não adianta a galera falar assim, se a bisnaga custa R$50, eu pago 5 aqui. Pô, então não paga nada, compra um ketchup, e às vezes eu até falo isso, compra um ketchup no mercado, a hora que terminar, usa a bisnaga para você colocar seus molhos. Vai ver quanto que dura. Aquela bisnaga do ketchup é o mesmo princípio. Mas ela não foi feita para ela foi feita para durar até acabar o molho. Depois disso, logo vai estragar. Sim. Então, assim, tem que pensar também um pouquinho, né? E trazer assim pensando no teu negócio, no modelo que você quer inserir no mercado e a avaliação que você vai ter do resultado daquilo. Então, se você usa tudo mais barato, vamos pensar assim, tudo de entrada, a qualidade que você vai atribuir ao teu hambúrguer e o preço que você também vai colocar nele vai ter que ser de entrada. De entrada, o preço de entrada. Não adianta você querer falar assim, o ZDL cobra R$40 no hambúrguer, eu também vou cobrar, porém eu faço na frigideira. Aí não dá, né? Aí não dá, você tem que também se colocar ali no... É lógico, né? Você tem que colocar onde você está se posicionando. Então, às vezes... Não tem como você vai ter uma mesma vazão. Se você for pensar e pegar uma frigideira e uma chapa, eles fazem exatamente as mesmas coisas. Mas você consegue a mesma vazão de um do que do outro? Não. Você conhece alguma hamburgueria que trabalha com 4 frigideiras? Não. Então não tem como. Quando eu comecei, eu colocava 2 hambúrgueres, virava,
Já ficava aquela água e tinha que esperar um tempo depois pra voltar. E era aquela fininha. Na frigideira? Aquela chapinha bem fininha. Sei, acho que era R$200 no Mercado Livre. Isso. Porque o que deu pra começar. Mas com o tempo você vai mudando, né? Claro. Mas aí ele já percebeu, meu hambúrguer tá agora. Você acha que seu hambúrguer daquela época é melhor ou pior do de hoje? Nossa, hoje em dia é melhor. Então pronto. Aí um exemplo. O cara hoje que faz o seu curso... Aí se ele tem uma mente dessa, não, vou comprar um produto barato para um equipamento barato, ele já não tá pensando lá no futuro, né? Não, ele já pagou o curso, Eu falei, não, tô aqui pra mudar. Já é uma boa seleção, porque ele vai pagar o curso, porque assim, eu também vejo, tem uma galera que vende curso de hambúrguer por R$10 na internet. A qualidade, né, cara? A qualidade. Eu não tenho, eu queria comprar... Mas eu só não quero dar os R$10 pro cara. Sim. De raiva. Mas assim, por R$10, que curso que deve ser esse? Nossa, o seu curso é padrão preço? Padrão preço para 3 dias e para 1 dia. Você quer divulgar aí para o pessoal? O de 3 dias são 10 parcelas de 280, mais ou menos. Certo. Eu não lembro, porque é um número quebrado lá. Eu faço um negócio número quebrado. Tem um estudo, né? E a abertura da turma, como é que funciona? Tá aberta a turma de novembro. Última do ano. Eu não dou mais também... Antes eu dava curso a cada 45 dias. Agora são só 3 turmas por ano. Essa é a última que vai rolar no comecinho de novembro, dia 11. Tem vaga ainda? Tem vaga ainda. Então você quer fazer um curso de hambúrguer aí, ou abrir uma hamburgueria, enfim, ou aumentar o seu conhecimento, a hora é agora. E é mão na massa mesmo. Eu fiz o curso, o cara faz o burger, ele sai de lá sabendo o que ele precisa fazer. Isso, ou sabendo que ele tem que desistir. Que dá tempo aí. Você já fez esse curso aí? Pô, falo pra você que eu nunca fiz curso assim de hambúrguer. Nunca fez, mano? Nada, só acompanhando na internet. E como é que você começou a sua hamburgueria? Pô, comecei no fundo de casa, né? Aqueles apartamentos em Coab. Sei. Então, não, mas eu digo assim, a questão do hambúrguer. Vou fazer hambúrguer. Como é que você aprendeu? Como é que foi? Eu não aprendi na raça, né? A ideia surgiu logo quando eu tava na época da pandemia, né? Se eu soubesse, tinha começado no começo da pandemia a fazer hambúrguer. Eu peguei bem no final, né? Porque teve pessoal que up no começo e deu um up. Nossa, estourou demais. Aí eu peguei bem no finalzinho da pandemia. Tava com uns amigos em casa, eu e minha esposa. E eu já fazia aquelas podrão dentro de casa, pequenininho. Aí teve uma oportunidade de a gente pegar e fazer para o pessoal que tava lá em casa. Eu já tive uma ideia, assim, mas nunca coloquei em prática. A real mesmo, da onde surgiu, eu não vou lembrar, né? Porque faz bastante tempo já, né? Mas foi uma reunião que a gente fez dentro de casa pros amigos, todo mundo gostou. Acho que 2 semanas depois eu ia entrar de férias. Aí eu entrei de férias, o dinheiro que eu tinha de férias, investi nessa parte do hambúrguer. Comprei uma chapa de R$200. Eu apoiava a fritadeira, tinha um tanquinho e tinha a lavanderia. Em cima da lavanderia ficavam os negócios ali, as carnes, tudo apertadinho assim. Era o primeiro andar, aí tinha uma janela assim, uns amigos meus vinham pela janela e começaram a fazer pedido por ali. Caramba! Você tem foto disso? E os vizinhos? Os vizinhos gostavam da ideia? O cheiro era bom? Até certo tempo foi era legal. Novidade, né? Era novidade. Mas a gente começou e eu não avisei pro dono, porque eu morava minha mulher e minha sogra, então eu meio que não avisei. Peguei e fui fazendo. Aí gerou um certo movimento dentro da casa. E os vizinhos começaram a achar estranho, mas o cheiro era bom, né? Aí era em comunidade. Tá vendendo droga. Era isso mesmo. O movimento tava muito grande. O pessoal, poxa, tá estranho isso aí. Aí chegou na boca do dono. O que você tá fazendo aí na residência? Eu falei, tô vendendo hambúrguer. Aí o pessoal falou, não, porque o pessoal tava pensando que você tava vendendo droga dentro de casa aí. Eu falei, meu Deus. No começo eu fiquei assim, mano, mau cheiro bom, confundi com isso. Não tinha como, né? Mas também sempre no final da noite não dava, né, pra gente dormir, porque eu não tinha uma coifa. Um depurador. Aí jogava e voltava pra casa, assim, né? Ia dormir cheiro de gordura na casa inteira. A gente durou uns 3 meses só dentro de casa. E aí? Aí depois a gente ficou uns 5 meses parado, mais ou menos. Aí surgiu uma oportunidade de um espaço. Aí a gente foi pra esse espaço. Aí nisso eu fui arrumar um sócio. Que não deu certo, né? Sociedade é um pouco complicado, né? Sociedade, pelo jeito, não combina, né? Não dá. Eu tinha arrumado sociedade com o meu supervisor da empresa, que eu trabalhava em outro lugar, eu trabalhava na Fast Shop. E ele viu que eu tava correndo atrás disso, ele quis entrar como sócio.
Aí acabou que não dando certo, ele investiu um dinheiro, só que aí quando eu fui começar pra abrir, ele queria que eu devolvesse o dinheiro pra ele, do que ele tinha investido. Ele não teve paciência de esperar, né? Não, tipo assim, ele queria receber o que ele investiu, mais o resultado. Mais o resultado. Mas aí é agiota. Pô, Eu também queria. Pô, mas aí, Ainda é sócio, eu nem sabia, nem pensava. Falei, não vai dar certo. Aí acabei pegando, devolvendo dinheiro pra ele, peguei com o irmão meu, e ele foi e virou meu sócio depois de um tempo. Aí foi o que aconteceu de novo. Outro sócio que não deu certo. E ainda com família. Sociedade é um pouco complicado, né? No começo, se alguém tivesse pegado pra mim e falar assim, mano, não faz sociedade nem com família e nem com ninguém, porque qualquer hamburguero que for começar de baixo, dando os seus passinhos, chega lá em cima. Demora, mas chega. Mas chega. Mas se você pegar uma sociedade, tem que ser uma coisa muito certa, tudo certinho pra não dar problema. Foi isso que aconteceu, o problema. Hoje em dia é meu irmão lá, eu cá. E quem hoje é minha sócia é minha esposa. Então é só nós dois, a gente toca o negócio. Tem um risco aí também. Agora não dá, né? O risco é maior, assim. Eu não sei muito bem. Porque esse sócio aí, se não der certo, leva embora. Metade? Ele vai morar na casinha do cachorro, bicho. Já era, perde tudo, viu? Mas graças a Deus, eu tipo, hoje tenho a minha esposa, tenho o meu filho, então é um negócio, um ambiente bem familiar. Sim. A gente cresceu, aí participamos da FISPAL, apareceu a Pro Kitchens, deu a oportunidade que a gente tá aqui hoje. Como que tá hoje sua hamburgueria? Pô, tem equipamento lá? Pô, a cozinha inteira da Pro Kitchens lá. Pô, hoje em dia, o que a gente o hambúrguer tá melhor, então. Nossa, consigo soltar um hambúrguer em 10, 15 minutos. Você tem conservador de proteína lá também? Eu tenho tudo, todos os equipamentos eu tenho lá. Ah, Se você pensar, legal, eu tenho, pô. né? Tudo de inox. Mas o que eu comecei, porque eu tô hoje, cara, é surreal, né? Você vende quantos hambúrgueres por dia? Mais ou menos assim, uma média? Cara, eu vou falar... Final de semana, né? Final de semana, né? Certo. A gente tá batendo uma média de 60, 70 pedidos numa sexta, no sábado, domingo, né? Tá Isso. tendo uma média legal, né? Mas sim. sempre numa crescente. A gente tá sempre crescendo, né? Porque como a gente tá mais estruturado hoje, a gente consegue soltar os burguinhos mais rápido. Então, aos poucos vai... É aquilo, a gente vai crescendo sem ter... Pé no chão, né? Pé no chão, Tá sem certo. sociedade, sem nada. É aquilo, uma hora vai chegar. Então, aos poucos, já estamos Mike aí. Né? Burger, né? Mike Burger. Trouxe aí pra gente comer, né? Pode pedir aí, eu gosto do Coisa de Baiano. Coisa de baiano. Isso Coisa é bom, de baiano? bom. Coisa de Baiano. Ei, Coisa de baiano. Não, a avaliação de quem? Do cara que Tá mandou. pronto. Tá carimbado aí, ó. carimbado. Olha aí, ó. Ah, Pega aí, hein? Esse Coisa de Baiano, as mesmas pessoas que provou foi ele mesmo, então... Ah, é? Mas Foi por que isso. coisa de baiano? Pô, eu fiz essa receita... Você é baiano. Eu sou baiano. Não, tá só Por pra isso saber. também eu- Pra não dar problema, Não, né? é. Pra não dar problema. É tudo de baiano lá, né? É dele. É uma mistura danada. Uma vez eu fui pra Espírito Santo, quando eu trabalhava na Fast Shop, o Rix Burger. Lá em Espírito Santo, os caras comem banana acho que o dia inteiro. Come. Hambúrguer com banana, tem ketchup de goiabada e tudo. Aí eu pensei, vou misturar tudo isso. Eu gostava já de banana, porque eu tomava café da manhã. Minha mãe sempre fazia. Falei, vou juntar essas coisas. Peguei, juntei um bacon, catupiry, banana da terra, ketchup de goiabada. Ficou bom. Aí juntou tudo, casou, ficou muito Peraí, bom. o que é? Vamos lá. Ó, pão, carne de 160, queijo, ketchup de goiabada, catupiry e banana da terra. Mas Acabei de comer bastante agora no coisa. almoço. mas bom. e o pulo do gato? Duvido que alguém consiga fazer alguma coisa com esses Não, ingredientes. é muita coisa, cara. tipo assim, é uma junção de bastantes itens, mas todos se casam. Quem Sim. come, pede de novo. É. O pessoal Sim, fica sim. com medo de pedir porque é um lanche bem Muito diferente. grande, Diferente. Mas quando pede, o pessoal volta. Mas com não certeza. fica doce. A ideia é Doce essa. salgado, Doce salgado. É. E o a bacon melhor dá uma experiência. quebrada também. A melhor experiência. Olha lá, Não, vamos lá, vamos pegar uma avaliação na hora. Vamos pegar uma avaliação na hora. Por favor, vamos lá, como é que funciona essa avaliação? Quais critérios e aí você já avalia o Tá coisa bom, de baiano do Mike Burger? Beleza, Deixa eu vamos lá. tomar uma água. Quando eu vou avaliar, sempre que eu foco, né? Uma coisa é a carne, que é muito importante. O pão, que é a segunda coisa mais importante. E o resto, que são os complementos. No caso, vamos falar do coisa de baiano. Então, ele sempre acertou o ponto comigo, porque ele já sabe que eu gosto do Mal ponto passado. mais pra mal Assiste os passado. vídeos. E assiste os vídeos. Suculência. Então, carne suculento, rosinha, salzinho no ponto. Aí, nesse daí, vai um catupiry por cima, quentinho, né? A banana chapeada, o bacon salgadinho e o ketchup de goiabada. Então fica aquele contraste do salgado com o doce. Ele é um hambúrguer bem cremosinho mesmo, porque tem o catupiry, a banana e o ketchup que deixa cremoso. E o bacon dá aquela quebrada, que ele é mais crocante ou mais salgadinho.
hambúrguer do tamanho do pão, por exemplo, dele, o pãozinho dele macio, gostoso. Não sei quem é que ele usa de pão, mas tá gostoso. Tiozinho. Tiozinho? Yes. Ah, tiozinho. Bom pão. Então, ali o conjunto fica gostoso de comer, fica agradável. Não tem exagero, não falta... Dá pra sentir o gosto de tudo que é importante. E o principal sempre é a carne e o pão aí. 5 estrelas. 5 estrelas. Obrigado. Seu amigo, né? Seu amigo, né? Ele não me pagou, não foi combinado. Não, Ele tem que pagar, tá vendo? Quando foi a primeira vez que eu enviei pra ele, geralmente eu só mandei pra ele me passar o feedback do que ele achava do hambúrguer. Aí ele falou, postou, eu fiquei mó feliz. Eu mandei pra minha esposa. Eu posto mesmo. Falei, nossa, legal. Imagina, foi bem da hora naquela vez. Quando é pra falar bem, eu falo. Quando é pra falar mal, eu falo com educação. Poxa, eu não gosto de esculachar ninguém. Sim, mas já se decepcionou? Já, muitas vezes. Às vezes eu tenho uns últimos posts aí que eu fiz. Eu lembro. E às vezes eu falo, pô, tal hamburgueria errou no sal, tal hamburgueria não era bom essa parte. A galera fica um pouco chocada em falar a verdade, sabe? Ao mesmo tempo que o público me cobra por saber a verdade, quando eu falo a verdade que não é positiva, a pessoa fala assim, nossa, mas você tá falando mal da hamburgueria? Não tô falando mal da hamburgueria. Né? De ouvir a verdade. Isso, mas às vezes não é nem a hamburgueria em si, é o próprio público. Mas eles não querem saber a verdade? Eu tô aí pra falar a verdade. Se faltou sal, faltou sal. O lugar era muito quente. Era muito quente. Paciência. Por exemplo, eu fui no Grindhouse lá do Santi, sabe? Que era do Underdog antes. Sei. Aí, pô, o burger do cara, assim, não tem nem o que falar. Ele é o segundo lugar do ranking, mas ali ele tá, sabe, mordendo o primeiro ali, sabe? Burger bom pra caramba. Mas, por exemplo, uma coisa que é fato lá é que o atendimento não foi tão bom. Eu não gostei muito do atendimento, eu falei. E outra coisa é que, como é uma churrasqueira, ele tem churrasqueira no lugar todo, e lá é uma casa. Além de quente, você sai de lá defumado. Então a experiência não foi boa como um todo. O sabor, o sabor é agradável. Pra mim foi, porque eu não ligo de sair de lá defumado. Mas às vezes, principalmente o público, né? Quem vai lá com a família, o cara vai levar a namorada pro date pra ficar na frente da churrasqueira, não é legal. Nossa, e depois no hotel, cheirão de churrasco. Você faz o quê? Vai no Tinder, leva a menina lá e aí você se lascou, porque ela vai ficar com gosto de sabor de churrasco. Ela vai estar defumada. Então talvez não seja o lugar ideal. Né? Mas, pô, se você quer comer um hambúrguer bom e não liga pra isso, vai lá. Eu não ligo. Ou fica lá fora, tem a parte lá de fora. Mas aí, quando a gente fala a verdade, tanto que esse vídeo aí bateu mais de 1,5 milhão de views. Nossa, caramba. As pessoas ficam espantadas, mas eu, em nenhum momento, e nunca eu vou fazer isso, porque eu acho que não é justo, denegrir a imagem do cara. Fala assim, eu fui lá na hamburgueria do Mike, ele pode ter feito um erro e falar, uma porcaria, jamais vá lá. Eu nunca vou falar isso. Eu sempre falo, vá e tire suas próprias conclusões. As minhas foram essas. É isso. Sempre foi assim. Porque é a sua experiência, aquilo que você percebeu, aquilo que você analisou e aquilo que você também entendeu que o público que te acompanha quer saber de informação. Isso. Porque se você negligenciar isso, é como se você também estivesse negligenciando a sua marca. Exato. É o teu público. Eu sou um guia, não é? Você é um guia. Então você vai falar o que é bom e vai falar também os pormenores que vão trazer alguma avaliação que talvez não seja tão boa, né? Se for uma experiência péssima, eu prefiro não falar nada. Perfeito. Porque aí, assim, até poderia falar, eu gostaria de poder falar. Mas sabe o que acontece? Quando a experiência é péssima, as pessoas acham que a gente tá querendo ganhar notoriedade em cima do erro do outro. Tipo, então, polêmica, né? Isso. Não é isso que eu quero. Então, assim, quando eu falo, é uma experiência que foi boa, que você pode ir nas que eu postei. Normalmente você pode ir, que você não vai se dar mal. Nenhum lugar é perfeito. Sempre vai ter. Outro dia, por exemplo, o Old Man é meu primeiro do ranking. Aí teve um seguidor que me chamou no meu pessoal, não foi nem no guia. Fala assim, fui lá, o burger tava ruim, tava assim, tava assado. Cara, acontece. As experiências que eu fui lá, não é porque ele é o primeiro do ranking que eu vou falar pro cara, não, você tá errado, isso não pode ter acontecido. Entendi. Tem erros pode ter acontecido, pode ser que no dia deu algum problema com a carne, deu algum problema com o funcionário, o Mike sabe disso. O ambiente tava muito lotado, o ambiente tava lotado, a fila tava ruim, o cara errou os pedidos da mesa. Diversas coisas que pode acontecer. O cara que fez não tava legal. Sei lá, na hora que terminou com ele, ele tava triste. Tacou, eu falei, aconteceu um monte de coisa. Ele falou, tal hambúrguer era doce demais, tinha doce demais, tá?
se você não gosta do doce, ou tudo bem, não precisa estar doce demais. Por exemplo, provavelmente se ele comesse esse coisa de baiana, ele não ia gostar, porque eu comi esse outro burger e não era, tinha só um ingrediente doce. Mas talvez ele não goste disso. É o paladar do cara, porque o gosto é muito pessoal. Isso, eu falei assim, volta um outro dia, come um cheeseburger. Se não tiver legal, cara, fala com a própria hamburgueria. Pô, não tá legal. Acho que as pessoas também não estão acostumadas a dar feedback negativo. Sabe? Acho que você não precisa ser grosseiro pra falar que você não gostou. Não gostei, esse daqui tava muito doce, é a minha opinião. Às vezes com isso ele fala assim, pô, acho que talvez ele esteja exagerando no elemento doce do hambúrguer. Preciso melhorar. Isso, mas se só um que reclamou, talvez ele fale assim, infelizmente esse hambúrguer não te agrada, é melhor você pedir outro. Só o ruim de clientes assim, que não fala pro proprietário, alguma coisa do restaurante, que essa pessoa fala pra outras, né? A experiência. Aí acaba. E pra quem precisa falar pra resolver. Pô, eu vou lá porque tal pessoa falou ruim daquele espaço. Ô Douglas, você já comeu esse coisa de baiano? Ele foi lá na degustação também, lá fez. Eu de verdade gostei, cara. Caramba, só eu que não comi. Pede um delivery, ele entrega. Ele entrega. Ô, Mike, vem cá. E como que você concilia essa crítica quando você recebe, se você já recebeu? Você acha isso positivo? Você leva pelo lado bom, né? Que é algo que vai te motivar a melhorar? Ou você prefere não receber a crítica? Eu prefiro receber, claro. Porque nem sempre a gente vai acertar. Tem erros que acontecem, é normal. E quando a gente erra, a gente... Que nem, se ele não falar, fala pro Marcos. Se aí o dono proprietário não saber, ele não sabe. Porque ele tá longe, né? Aconteceu uma vez que a gente tava lá... Acabou tendo um erro nesse dia, né? Parte de sal. Mas um cliente... Você não estava presente? Não estava presente. Aconteceu um erro de um sal, de um pedido só. Só que os outros não tiveram. Diversos pedidos foram feitos na noite, só um teve erro. Aí eu chamei a atenção, falei assim, pô, tá acontecendo alguma coisa aqui. Mas no dia a gente tinha trocado o sal. Só uma pessoa reclamou, entendeu? Mas eu não sei se as outras pessoas reclamaram, entendeu? Ninguém vai chegar em mim e falar... Deu retorno, pô, né? Aí um exemplo. Quem falou pra gente foi uma amiga nossa que chamou, pô... Que já tá acostumado. Já tá acostumado. Falou, que já conhece o sabor do seu burger, tava né? desse jeito. Se acontecer os outros erros, se a gente tiver um cliente novo, a gente não vai saber, porque não vai voltar. Mas se a pessoa, posso chegar e falar, seria bem mais fácil. Mas ninguém tem essa coragem de pegar e chegar e falar, né? Porque ninguém quer, vou criticar aquele restaurante, tal. O pessoal não chega. Seria legal. Ele prefere não mais ele prefere, né? Ele prefere... ou às vezes nem pedir mais do que chegar e falar, eu sempre pedi, sempre foi bom, mas hoje... Mas se é um cliente que você pegou daquela vez e aconteceu isso, o cliente não volta mais. Aí você perdeu o cliente de uma vez. Então esse é o cuidado que você tem que ter. Né? Naquele dia mesmo, já fiquei com medo. Eu falei, nossa, foi na sexta-feira ainda. Aí eu falei, nossa, se aconteceu isso com o despedido. Aí no final de semana, depois teve umas avaliações no iFood que aconteceu quase no que falou. No iFood a pessoa fala mais. No iFood o pessoal. A galera na internet é corajoso, né? Mas o ruim do iFood, tipo assim, o cliente não fala pra gente, mas fala no iFood e dá uma nota negativa. E acaba derrubando um pouco a nossa loja, né? Isso implica um pouco. Mas se ele tivesse chegado e falar, aconteceu isso, aí eu pego e falo, não, na próxima vez. Ou você quer que eu troque seu pedido, ou no próximo pedido quer que a gente mande alguma coisa. Dá pra gente reverter. Você tenta compensar, né? A gente tenta reverter esse cliente, mas a maioria das vezes não consegue, né? Porque o cliente não fala, né? Então, ele prefere só digitar alguma coisa e pronto. Mas as receitas do hambúrguer é tua? É minha. Todas mas foram criadas. Eu tive inspirações, né? Mas calma aí que você já vai contar pra gente. A gente precisa puxar o intervalo aí, porque o tempo já tá indo embora. Precisa dar uma pausinha aqui. É boa, né? Ainda mais... Você viu quanto tempo já foi de conversa, você fica impressionado. Já voltamos aí. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Proginox? A Proginox é a referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros,
projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar um produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Prodinox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência e uma potência no mercado de aço inox no Brasil. É isso aí, pessoal. Estamos de volta em mais um episódio do Papo de Inox. Estamos aqui com o Marcos Vigorito, do Guia do Hambúrguer. E ao meu lado está o Mike Burger, né? O estagiário aqui do podcast. Ele vai aparecer mais vezes. Ele vai me ajudar aqui com as perguntas. Do outro lado está o Douglas também. Trocamos, né? De brincadeira aqui. Vamos ver como o Mike se sai nessa brincadeira. Foi promovido ao teu lugar. Vamos ver. Do teu lado. Tá vendo aí o perigo, né? Vai lá, Mike. Então, Marcão, eu ia perguntar pra você, como foi a experiência lá em 2019? Você tá no Meatstock. Isso. Lá da Austrália, né? Isso. Como foi a experiência lá? Porque eu acompanhei esse ano o pessoal que tava lá, né? Mas eu queria, como um pouco mais pra trás, como que foi lá? Foi bem legal. Nunca tinha ido pra Austrália, né? Parece que é perto, mas não. Foram 36 horas de viagem, no sobe e desce de avião. É bem cansativo, mas o evento é muito legal. Assim. Quantos dias de evento? Eu não lembro, mas foram uns 3, eu acho. No final de semana. Nossa. Pelo menos 3 foram. Sim. Aqui, agora tem, né? O Meatstock Brasil, sim, né? Na época não tinha ainda. Naquela época eu fui convidado pelo Daniel Lee. Sim, sim. E fui até jurado, né? De Burger Steak lá na Austrália. Então, no Meatstock eu fui como jurado aí. Pra provar os steaks dos caras, que eram bem diferentes dos daqui. Que resposta. A avaliação E o paladar muda? Muda muito, nossa, é muito diferente. Eu gosto de coisas diferentes, né? Mas assim, se eu fosse avaliar com o critério daqui, né? Talvez fosse um pouco estranho. Mas aí lá tem os próprios critérios e tudo, né? A gente provou, tem uma rodadinha de... Pra você entender, né? O que você tem que avaliar, como que é, o que é bom, o que não é. Mas mesmo assim, lógico, né? Até os hambúrgueres tinham coisas muito estranhas, exóticas. É até engraçado que eu gravei um hambúrguer que é o X-Tudo da Austrália, que realmente existe. Se chama Burger with Lot. E os 2 ingredientes que tem, que é diferente do da gente, é abacaxi em calda grelhado. Olha, você pode colocar lá na Mike. Anota aí. E picles de beterraba. O picles de beterraba é bom pra caramba. Sério? Vou te falar que eu faço e no curso eu deixo a galera experimentar, fica muito bom. Caraca. E tem nesse X-Tudão aí da Austrália. Então lá os burgers são diferentões. Eles também não gostam muito, por incrível que pareça, lá tem carne boa pra caramba. E eles gostam de carne bem passada. Mas não é carne de canguru, não, né? Não, tem também. Sério mesmo, cara? A gente foi no Costco, que é tipo um atacadão lá, e tem carne de canguru pra vender, mas não animei muito de comer, não. É uma carne mais forte e tal, é dura, né? E aí, você prefere qual? Os hambúrgueres daqui do Brasil ou da Austrália? Sem dúvida. O da Austrália tinham alguns bons, mas assim, eu não achei que o nível de hambúrguer, pelo menos naquela época, não era um nível que nem eu considero, por exemplo, Estados Unidos um ótimo nível de hambúrguer, até porque lá o hambúrguer começou há 100 anos atrás. É a tradição, né? É a tradição, né? Por mais que tem uma galera que fala, não, os hambúrgueres do Brasil estão melhores, mas aí eu volto com um questionamento, melhores pra quem, né? Porque é lógico que a gente também adaptou o hambúrguer pro nosso paladar. Como tudo, é que nem você falar assim, não, a comida japonesa do Brasil é melhor. Pra quem? O brasileiro com certeza a gente adaptou pro nosso gosto. Mas se você trouxer um japonês pra comer um sushi ou um sashimi com cream cheese, ele vai falar... Então é normal, estragou. É lógico que a gente adapta pro nosso sabor. Nos Estados Unidos, muitas vezes coloca muita pimenta. Sim. Na Austrália, coloca outros ingredientes. O ponto é diferente. E lógico que pra gente o nosso hambúrguer vai ter que ser sempre o melhor mesmo, a gente tá fazendo. Com certeza, isso é muito peculiar, né? Muito peculiar ao gosto, né? A culinária daquele país, né? O nome já diz, né? Tudo é assim, né? Tá bem aí, filho? É a emoção? É a emoção. E, Marcão, eu ia perguntar pra você já tá aí 14 anos no ramo já.
Você acha que o mercado do hambúrguer tá um pouco saturado? Ou dá pra pessoa entrar? Tem muito pra crescer? Um pouco da sua experiência aí nesses anos. Eu não gosto muito de... Eu já vi também uma galera falando, o mercado tá saturado, não entra... Eu não acho que saturado seja uma palavra boa pra gente definir isso. Sim. Não é que esteja saturado, não acho que tá saturado. Eu acho que o mercado, primeiro, que se profissionalizou. Então, assim, a régua cada vez mais está mais alta. Uhum. Então, hoje não dá para você, que nem era 10 anos atrás, abrir uma hamburgueria sem pensar em administração, sem pensar em custo, sem pensar em ter uma receita profissional. Um sabor diferente. Ter um sabor legal, ter uma embalagem bacana, ter uma coisa profissional. A hamburgueria é um restaurante. Tem um espaço também, né, para receber as pessoas, né? Também. Ou se você quiser ser delivery, que você seja bom de delivery. Não adianta você abrir um delivery que demora 3 horas para entregar o hambúrguer. Você não vai ter como ter sucesso. Então, assim, é a mesma coisa pizzaria. A pizzaria hoje, para mim, é um ramo que já é bem mais maturado, mas ainda assim, se você abrir uma pizzaria hoje e for boa, vai ter sucesso. Sim. Você entregando rápido ainda, nossa. Se você vai abrir uma hamburgueria que seja boa, dentro do que você se propõe a fazer, você vai ter sucesso. O que hoje não vinga é você abrir uma hamburgueria e... por abrir, achar que vai ganhar dinheiro. Aí realmente, o cara abre e fecha. Tem muita gente que faz isso. O cara mesmo. não faz curso, não busca informação. Às vezes o cara fala, não, você fala pra fazer curso porque você vende curso, então... Tá bom, então vai estudar, que nem você fez. Você não fez curso, mas você foi atrás para poder... Hoje em dia tem muito conteúdo, tem... Exato. Um exemplo, tem curso para você fazer. Mas tem muito conteúdo na internet, né? O seu canal mesmo no YouTube, quem quiser ser um hamburguero, só pegar, acessar lá, consegue abrir. Exatamente. Aí você escolhe se você tem tempo livre, se você tem dinheiro para investir. Um curso a gente pega o que é mais importante, condensa em 3 dias. Você sai de lá, pelo menos com a cabeça aberta. Quando você vai estudar... por conta própria, você gasta muito mais tempo, que foi o que eu fiz, gastei muito mais tempo. E não foi só na internet, é comprando livro, olhando cases de fora, viajando. Hoje a galera do hambúrguer viaja muito, né? Eu fui aí no Burger Tour que teve esse ano, a gente foi para Chicago visitar e tal. Não existia isso. Quando eu fui lá em 2010 para os Estados Unidos, se pegasse os hambúrguer ou quem tinha hamburgueria que já tinha ido para fora, você conta nos dedos, ninguém tinha comido hambúrguer fora. Então hoje... tem muito mais informação, né, para você... Sim. Não, e por mais que hoje você não tenha ido até o local, você consegue saber como que é, né? Porque as pessoas estão publicando, compartilhando, né, as experiências. Então fica um pouco mais fácil. A rede social ajudou muito, né? Muito, então, né? Hoje a gente tem muita informação. Eu já fui pelos Estados Unidos, pelo Instagram. Pelo Instagram. Já fui bastante. Você não sentiu o gosto, mas pelo menos você já viu, tem uma hamburgueria que faz isso, tem aquilo, você consegue se virar. E eu fico impressionado como que isso tem... angariado pessoas, né? A minha esposa mesmo vive com esses canais de culinária, meu. Faz umas receitas. Faz uns hambúrgueres. Ela só vê. Eu vejo que tem uma galera que até comenta nos meus posts e fala assim, mais uma receita que eu não vou fazer. e aí você percebe um fator preponderante, né? Que eu tô vendo aqui vocês falando, a importância do conhecimento, né? E o conhecimento não é simplesmente você saber fazer um bom hambúrguer para o teu paladar, né? O conhecimento do negócio como um todo, de estruturar ele para poder vir para fazer dar certo. Sim. Por quê? Não é simplesmente você saber fazer bem o hambúrguer. Você tem que conhecer o público que você vai atender, porque de repente o teu custo para preparar aquele hambúrguer que você está achando sensacional e excepcional, vamos dizer assim, quando você lança aquele nicho, aquelas pessoas que estão em redor, não está disposto a pagar, a investir aquele valor que você gastou para preparar aquele hambúrguer. Então, ou seja, aquele público não foi assertivo. Talvez se aquele hambúrguer, aquele modelo de negócio que você desenvolveu fosse em outra região, daria super certo. Então, todos os periféricos têm que ser muito bem analisado, o conhecimento tem que ser validado para que dê certo. Não só na hamburgueria, mas no negócio como um todo, na vida como um todo para dar certo. Então, você tem que analisar todos os riscos envolvidos e ser o melhor naquilo que você faz.
Então, ser o melhor não é fazer o melhor hambúrguer. O melhor é fazer o que de fato é para aquele público, para aquela região e de que forma você vai atender aquele público. Porque tem público que quer velocidade, tem público que quer qualidade, tem público para todos os nichos. Você só tem que ser assertivo. Tem público que quer variedade. Né? Exato. Tem público que vai mais pelaquela marca, vai mais para aquele tipo. Ele vai ser bem seletivo. Então você tem que ser bem assertivo para que você não se frustre. E eu vejo eles falando aqui, eu acho bem interessante. E eu tenho analisado esse público e essa comunidade do hamburguero e tem me dado muita alegria, no sentido de que é um pessoal bem unido, que está disposto a compartilhar conhecimento, a se ajudar. Se faltar a carne para o outro fornece. Se de repente ele está com uma dificuldade em determinado setor ou não está conseguindo performar do jeito que desejava, o outro vai lá e dá uma dica, ou faltou de repente uma embalagem, compra nesse aqui. Então, eles são uma coletividade, não é um público fechado com uma grande marca que existe aí no mercado, cada um patentia a sua e não está disposto a abrir receita. Pelo contrário, o pessoal se ajuda. Você empresta dinheiro também, Mike? Tô na fila. O que você acha dessa comunidade que você já está inserido? O que você percebeu? Pô, eu percebi isso, que é diferente até de outros negócios, né? E a galera realmente comenta que no final das contas os hamburgueiros se ajudam bastante. Nossa, demais. E sempre tem o grupo daqui, o grupo dali. Mas acho que hoje a gente está num nível mais de realmente um trocar informação com o outro. Eu vejo pelos cursos também que o pessoal vai fazer, cada um ajuda o outro no que pode, sabe? Então é um grupo unido, sim, com algumas exceções, mas a maioria é um grupo legal assim, de conviver. E está profissionalizado esse grupo? Está se profissionalizando. Acho que assim, tem muita gente que já correu atrás de profissionalizar, de ir atrás de administração, inteligência de negócio e tudo, mas ainda tem muita gente que precisa ir atrás de informação. Aí fica patinando. Fica patinando. Aí não sabe se está ganhando dinheiro, se está ganhando dinheiro. Isso aí não acho que é nem exclusividade do mundo do hamburguero, não. Eu acho que é como no empreendedorismo no Brasil, a gente não dá muita... A gente não tem uma educação financeira legal, né? Então a galera acaba que faz as coisas e depois vai ver o que dá. E começa do jeito e vai pra cima. Isso, né? Eu vejo que uma galera... Assim, eu fico chateado quando eu vejo que o cara abre uma hamburgueria, investe um dinheiro e o negócio dura um mês, sabe? Nossa. Ou por falta de... E já aconteceu e não é com gente inexperiente, não. Às vezes é com gente experiente, pega sócio, abre, fica 2, 3 meses e aí dá briga de sociedade, já desfaz tudo. É um prejuízo que, assim... Muitas vezes o cara perde toda a economia que ele teve de anos em meses. Em pouco tempo, assim. E às vezes não tem mais de volta. Eu tava vendo uma história aí, não lembro quem que era. Foi investir na franquia, mas não durou nada. Porque o cara às vezes... teve aquela franquia famosa lá que aconteceu lá do Carlinhos Maia lá, que ele promovia. Nossa. Que, isso aí foi um negócio que, assim, quando começou... Eu olhei e falei assim, isso aqui vai dar merda. O cara quer abrir não sei quantas centenas de hamburguerias. Quase 400 no Brasil. Isso. E de uma hora pra outra, fechou tudo. Só que aí você vai ver... Não era sólido, não tava consolidada, né? Não é o modelo de negócio do cara. Eu acho que, assim, uma franquia, pra você comprar uma franquia, pra você vender uma franquia, tem que ter um modelo de negócio muito bem definido. Sólido, né? Como é um McDonald's. Sim. E que realmente a marca-mãe tem que ter um dinheiro para investir em marketing, em marca. Não adianta eu amanhã falar assim, vou pegar a hamburgueria do Marcão, em 3 meses de funcionamento vou franquear. Não é assim. Franquia é um negócio que eu acho uma coisa muito séria e de comida eu acho muito arriscado. Se você vai fazer uma franquia do Boticário, é mais fácil, né? Cacau Show. Da Cacau Show. Os caras estão voando já vai escolher o ponto para você, o produto já é consagrado. Já fez agora, tudo, se né? você vai pagar para ter uma franquia de uma marca que ninguém conhece ou que pouca gente conhece, o risco é muito grande, né? Eu não aconselho. E, Mike, eu tenho uma dúvida. Como que surgem os novos hambúrgueres? As novas receitas? Cara, hoje em dia tem bastante hamburgueria que consegue fazer hambúrguer do mês todo mês. Eu admiro, porque é difícil você criar uma receita pra você pegar e colocar já pra vender. No começo eu tava com essa ideia de todo mês fazer um hambúrguer do mês. Cara, mas como sou tipo eu e a minha esposa e uma menina que ajuda a gente,
E querendo ou não é só fazer um hambúrguer, você tem que lidar com as outras coisas, com o dia a dia, essas coisas, é bastante coisa. E não sobra muito tempo pra gente pensar. Mas até você fazer uma receita, validar, ver se demora meses. Mas aí você pesquisa na internet, como é que é? As referências, o pessoal sempre procura referências dos Estados Unidos, procura em outros estados, e aí vai juntando que nem coisa de baiano. Eu peguei minha referência que eu tenho da Bahia, peguei um hambúrguer que eu comi em Vitória, e peguei, juntei tudo, e graças a Deus deu uma junção boa de um hambúrguer, né? Mas dá trabalho criar receita de hambúrguer. O coisa de baiano é exclusivo, então. É exclusivo, até o nome. É exclusivo até alguém copiar. Por hora, né? Por hora. Até um amigo meu copiou do Rio de Janeiro. Ele colocou até o mesmo nome. Eu falei, pelo menos deu o crédito, deu né? Crédito, né? Mas é assim mesmo, né? E esse é bom, né? Porque você tem que ser bem criativo. Sim, né? tem que ter criatividade. E ser bom no que faz. Perceber onde tem que melhorar, né? Sim. Porque, de fato, a gente precisa estar melhorar em uma evolução, né? Melhoria contínua. Estar sempre apto a ouvir, né? Porque muitas vezes nós vamos pela empolgação, né, do momento e fechamos um pouco aquilo que deveríamos estar aberto, né? Na realidade é essa. Ninguém é bom o suficiente que não tenha que ser melhorado. Uhum. Então, quando você abre essas oportunidades para que essa melhoria aconteça, você evolui. Por exemplo, aqui nós temos alguém que começou no marketing lá atrás, em programação, e agora tem um guia especializado em hamburgueria, em metrificar, em qualificar e atribuir valor para este segmento. Hoje você se tornou referência em algo que talvez lá atrás você nem imaginaria que chegaria, né? Na verdade, não tinha nem como saber que chegaria, porque nem existia essa pessoa, né? Se você for pensar. Quando eu comecei o guia, quem que era que tinha? E o que era uma hamburgueria? Você acreditou na sua ideia, né? Acima, né? Porque era um mercado fechado, né? Não só acreditou na ideia, mas aproveitou oportunidades. Sim, né? hoje em dia o Marcão referência. E sabe o que é engraçado? Quando eu trabalhava na Local Web, tinha um pessoal que, quando soube o que eu fazia, tem o guia do hambúrguer, o cara ria, falava, puta idiota. Tá perdendo tempo, Tá perdendo tempo, Você quer mandar um recado pra ele? Não, e era meu amigo, ele falava isso, e depois que ele viu que deu certo, ele falou, pô, Marcão, eu te zoava, e agora eu tô vendo que você que te acompanhando lá. Exato. E quando eu fazia hambúrguer, ele ia lá comer. Então, ele falava, pô, na minha cabeça, né, ele era um cara de programação e tudo, ele falava, não tinha como fazer sentido isso que você tava fazendo. E no final das contas deu super certo. E hoje já a coisa mudou ainda mais, né, do que na época que eu tinha contato com ele. Hoje eu não tenho contato com ele mais. Mas é engraçado que tinha gente que ria, né? E é normal, é isso aí. Então, é importante aqui só fazer um adendo. Você fomentou esse segmento de hamburgueria. Sim, e nós também estamos aqui fomentando o segmento do aço inoxidável no Brasil. Sim. Então você vê que o empreendedorismo ele caminha junto. Você só tem que canalizar para que esse resultado venha. Por exemplo, o que você faz, naturalmente vem um resultado para você, não somente para você, porque é uma árvore. Por que uma árvore? Porque vai alcançando outros públicos, por exemplo, outras pessoas, outros empreendedores que querem ser vistos, que querem ser notados, que tem uma boa referência daquilo que tem que ser de fato, não só copiado, não só imitado, mas sim uma referência para ele tomar para a vida dele, que é possível chegar, que é possível fazer, que existe um caminho. Qual que é o caminho? O caminho do conhecimento, o caminho que vai abrir portas, né, para ele entender que não é somente fazer um hambúrguer, não é somente você ter os equipamentos, não, você tem que ter uma boa gestão. Isso, e o que eu vejo hoje aqui, você está vendendo exatamente isso. Olha, eu sei como faz, eu passei por todos os cenários, os momentos de uma hamburgueria, as dificuldades, os anseios, os altos e baixos. Só que aqui, ó, eu tenho aqui as melhores práticas, tá aqui o caminho, toma. Sim, isso. Evita que a pessoa erre, né? E essa questão de fomentar o mercado é uma coisa que a gente tem que fazer sem ver o pagamento na hora. Eu tô colhendo fruto de que eu fiz em 2010. Não adianta eu falar assim, eu não vou fazer um negócio, só vou fazer tudo por dinheiro. Beleza, a gente tem que também focar no dinheiro e eu também tenho esse foco. Eu gosto. Mas todo mundo gosta. Mas assim, hoje o cara que eu compartilhei uma informação de graça lá no blog, não sei o quê, ele vai abrir uma hamburgueria e aí
quando ele fala assim, eu quero divulgar, com quem que ele vai chamar? No Guia do Hambúrguer. Então, e aí eu tô ganhando diretamente agora, mas eu ganhei porque o cara me conheceu lá atrás. Foi uma semente lá de trás, né? E já aconteceu, aluno meu que fez curso, e ele fez, não vim aqui só porque eu gosto de comer hambúrguer. Até foi esqueci o nome dele. Poxa, o que tem hamburgueria ali na Zona Oeste, o Mike. É Mike também. Mike também. É o Mike do... Eu vou lembrar o nome da hamburgueria, esqueci. Daqui a pouco a gente lembra. Eu vou lembrar e eu falo. Ele foi meu aluno, foi no curso de um dia pra aprender a fazer hambúrguer pra ele comer. Porque ele tem uma distribuidora de doces. O Mike Legal, você sabe quem que é? Mike Legal, não. Ele é amigo do pessoal do Burger Crew também. Pô, agora eu não vou lembrar. Isso, se eu lembrar eu falo. Tá. Aí ele foi lá, fez o curso pra ele comer hambúrguer. Ele tinha uma distribuidora de doces, tem ainda. O que aconteceu? Abriu uma hamburgueria. Aí ele me chamou pra divulgar a hamburgueria dele. Então assim, como ele, acontece com outros, né? Sim, exatamente. Troca, né? Acaba que, a gente cria uma relação, né? Muita gente, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Instagram, e aí eu respondo. Às vezes não sou eu mesmo que respondo, porque eu também não dou conta de eu responder tudo. Mas tem uma pessoa responsável pra responder que vai me perguntar, ou se ela souber responder, ela responde. E aí o cara fala, nossa, vocês me responderam, achei que nunca ninguém ia me responder. Que é o que acontece normalmente. Amanhã o cara compra um produto meu, faz um curso meu, chama pra avaliar a hamburgueria, e assim vai. A gente tem que também devolver um pouco do que a sociedade, vamos dizer assim, oferece pra gente. A gente devolve também, que faz um ciclo bacana pra todo mundo, né? Positivo. Uma outra dúvida a perguntar pra você, Marco. Como você também esse ano fez viagem pros Estados Unidos, essas coisas. Por ano de 2024, 2025, como você acompanhou lá, um pouco de tendências. O que você acha? Projeções pro ano que vem. Do hambúrguer, se o cenário que já tá... Os hambúrgueres que você já come, você acha que vai mudar um pouco? Ou o que vai focar mais? Experiência, essas coisas, assim, uma tendência que você acha. O que você espera, né? Essa que é a realidade. Né? Vamos lá, olhando o que eu vi fora... Porque a gente se espelha lá fora, né? Pra trazer pra cá, né? Sim, e sabendo como que tá a situação, acho que hoje a gente não tá vivendo um tempo de... A gente tá muito mais num tempo de vacas magras do que o contrário, né? Então a gente já teve alguns movimentos aí que o burger começou lá mais fininho, aí foi crescendo, foi ficando caro. Hoje, na verdade, o milagre vai ser conseguir vender um bom produto por um preço convidativo. Então esse é o desafio principal da galera de hoje. Outra coisa que é um outro desafio que a gente já sente aqui, que fora é pior, é a questão da mão de obra. Então, o quanto mais você conseguir automatizar as coisas, usar equipamento para facilitar a sua vida. Então, hoje o que a galera fala assim, esse negócio aqui custa R$800. A hora que você faz a conta dos R$800 do equipamento versus o quanto a mão de obra perde para fazer aquilo ali, a mão de obra é muito difícil. Aqui tá difícil, lá tá mais difícil. Eu fui lá em lojas que, tipo, a Macy's, por exemplo, que é uma loja de departamento grande, sim, que antes tinha um caixa por setor, vários funcionários, eu vi num andar inteiro ter 2 pessoas. E nas hamburguerias é a mesma coisa. Eu não lembro de alguma que tinha garçom. Então a maioria das hamburguerias lá, você tem que ir até o caixa, comprar e pegar no autoatendimento. Por quê? Não tem mão de obra qualificada para você cobrar um preço convidativo, um preço barato. Acessível, né? Acessível se você tem muita gente de mão de obra. Então, a mão de obra é uma coisa que preocupa muito. Tanto que na feira que a gente foi lá em Chicago, o que mais tinha era automatização. Era tirar pessoas e colocar equipamentos no lugar. Lógico, tinha um exagero do ponto de que tinha uma hamburgueria lá que era 100% não, 90% automatizada, que você fazia o pedido no totem, a batata era frita por um robô, o burger o cara colocava na chapa, tirava da chapa e montava. E depois entregava automaticamente uma esteira. Não era nem esteira, era tipo um monte de como se fosse esses armários de vestiário, sabe? Aí que nem vinha a tua senha. O iFood, né? Que hoje em dia tem um box de iFood, e... do código. Exato, era isso, nesse box. Então o cara lá retirava. Então, assim, o máximo de automatização. Então, o máximo que você conseguir... Então, por exemplo, um exemplo super prático. Eu faço batata frita artesanal na minha hamburgueria. Você não vai cortar na faca. Aí você começa a fazer na cabrita. Aí você percebe que o volume é grande, o cara cortando na cabrita vai demorar 6 horas.
eu compro um processador que corta em palito, que corta em minutos. E aí, o que você está fazendo? Não é que o equipamento é caro, ele está substituindo sua mão de obra, que sairia muito mais cara. É um investimento para você ter um padrão e para você ter uma rentabilidade mesmo, né? Então, acho que assim, o que a gente vai precisar cada vez mais é usar essas tecnologias, é ter embalagens boas, é ter coisas mais eficientes para conseguir enxugar os desperdícios. Muito mais do que uma receita matadora que vai viralizar, entendeu? Isso sempre vai ter. Mas isso aí, uma hora a moda acaba. Sim. Tinha o burger de um doce de leite, amanhã é o burger com não sei o quê, isso acaba. Agora, você ter uma operação enxuta, eficiente é o mais importante. E aí que entra naquela questão de equipamento e tudo mais, para o máximo que você consegue equnomizar de mão de obra possível, né? Isso é gestão, né? É gestão. E com relação ao inox na cozinha, qual que é a importância de você ter equipamentos inox? Qual que é a facilidade, praticidade? Para mim é obrigatório. Eu mesmo na minha cozinha de gravação, eu só tenho equipamento de inox por conta de durabilidade. Higiene é muito mais fácil. Então, pegar uma mesa de... por conta de contaminação. O inox você vai lá, limpa, tá resolvido, não enferruja. Então, você vai usar um inox 304, que é um inox superior, que tem pode estar em contato com o alimento, muito melhor. Tudo que é de inox acaba durando mais. Por exemplo, uma coisa muito simples que eu falo no curso. Onde vocês armazenam o hambúrguer? Às vezes a pessoa fala assim, em caixa plástica ou na GN, as bandejas de inox? Eu falo, cara, não tem nem comparação. Se você tem como investir na GN de inox, é 1000 vezes melhor. Primeiro, se você cuidar do resto da vida. E outra, o frio passa melhor pelo inox. Condução de frio, né? De calor isso. Também. A condução então, de temperatura, o inox, ele é perfeito. Ele é perfeito para isso. Então, você vai colocar dentro da geladeira, uma mesa que você tem, uma caixa que você tem de plástico, quebra, encarde, o inox não tem nada disso, né? Então, assim, é essencial. A mantegueira, uma prensa, todos os utensílios de cozinha precisam ser de inox para durar e para não ter contaminação. Não dá para você usar qualquer material, né, que vai em contato com o alimento. E será que estão usando por aí? Eu desconfio, hein? E agora tem mais umas pegadinhas. Acho que vocês que sabem bem de inox sabem que tem outros tipos de inox, né? Que às vezes o cara fala assim... Vem de gato por lebre. Isso, 304, na maioria das vezes não é verdade. Você vai ver que é um inox inferior... que nem tem aquela... Porque antes ainda se falava, pega o ímã, né? E coloca. Hoje tem qual que é o 207? É 200, linha 200. Linha 200. A linha 200 é isso. Todo mundo que vem aqui, até hamburguero, fala do ímã. Rapaz, impressionante. Impressionante. Né? Porque antes a gente fazia isso, né? Agora eu não sei como faz, porque não pega o ímã, mas não é inox. Muito bom. É a mesma coisa que você chegar pro hamburguero e falar pra ele os tipos de carne que existe. O cara às vezes pega lá, é o A100 que fala e vende como... Fala que é picanha, né? Isso, sabe? Que é picanha, recebe... Filé, o que é? É coxão duro. É que é a mesma peça de carne. Ninguém vai pegar uma picanha de R$100 lá. Nossa, você tá louco, faz quem faz E isso? o cara fala que é picanha, é isso? Lógico que fala. Se você faz isso, você vai ter que vender por esse preço. Quanto vai custar esse hambúrguer? Então, não vai ter um público, né? Você consegue comprar picanha baratinho? Não. Eu também não. Se alguém tiver, me fala. Não, mas hoje em dia a picanha tá barata. Ela virou abóbora, pô. Só pra localizar o público aí, que eu acho que bastante hamburguero deve estar nos acompanhando aqui, né? O inox, ele tem vários tipos, né? O Marcos, do Guia do Hambúrguer, citou o 304, no caso. O 304 é um dos tipos, é uma liga do inox. Existem várias outras ligas. Por isso, no caso do ímã, né? O inox, ele realmente pega ímã, só que depende da liga. Então, por exemplo, se você pega uma liga ferrítica, ela vai atrair o ímã. Só que essa liga, ela é apropriada para uma aplicação. Então, aplicando ela de forma correta, perfeito, o inox dura para a vida inteira. Agora, se você pegar uma liga que não é aplicável, por exemplo, a uma cozinha industrial, onde vai ter o contato com o ketchup, por exemplo, que é... Ele é ácido sangue, né? E outras coisas também. Dentro de uma câmara fria, né? Que tá o tempo inteiro úmido. Exatamente. Ele vai enferrujar ou ele vai apresentar algum tipo de problema com relação à sua durabilidade. Agora, se você aplicar em um local onde não vai ter esse contato, ele dura para a vida inteira. Esse é o grande segredo do inox. Tá?
Eles são hamburgueiros, a gente trabalha com inox. O inox, lembra que o Marcel falou da Aperam, inclusive um abraço para ele, né? Episódio 4. O engenheiro de aplicação, ele disse exatamente isso. Todo o aço inox, ele nasce para algo, né? Ele pra uma nasceu aplicação. Para uma aplicação. Ele aplicando certo, ele foi feito para durar a vida toda. Exatamente. Né? Então, até a próxima geração que chega, vai ter o inox que foi feito específico para aquela aplicação. É que a galera olha o preço. E aí, você quer pegar um inox que não foi apropriado porque é mais barato e aí reclama que não deu certo. Exatamente. Então, não vai assim, dar mesmo. Numa cozinha industrial, existe o aço certo, correto, para cada equipamento. E é para cada equipamento mesmo, porque um equipamento talvez não vai ter tanto contato com umidade, não é questão de umidade, com acidez, entendeu? Então talvez um tipo, ele vai pedir um tipo, já outro equipamento vai precisar de um outro tipo. Então é ter uma orientação correta, é igual você faz lá no guia do hambúrguer, né? Uma consultoria. Então hoje quem fornece tem que ter essa abertura, e né? essa preocupação, né? E o cliente precisa ter esse conhecimento, por isso que a gente faz o Papo de Inox, para os clientes entenderem a necessidade deles buscarem essa orientação. Para que o custo-benefício seja vantajoso, viável. Senão... É igual o caso do hambúrguer. Você vai falar assim, ó, faz um hambúrguer de picanha com filé mignon. Poxa. O hambúrguer perfeito do sonho. Mas é o que você falou, vai ter saída? Vai ter busca? Vai ser viável a venda dele? Não vai. Então, é uma questão de orientação. E o Papo de Inox é justamente por isso. A gente busca essa orientação. Por isso que às vezes a gente traz os hamburgueiros, a gente traz um cozinheiro para falar o dia a dia, o empreendedorismo, mas para explicar que numa cozinha ou em qualquer ambiente, outro ambiente, há um inox correto para ser aplicado. E o inox ele é essencial exatamente nesse nicho de cozinha industrial, de hamburgueria. Se você for ver as principais hamburguerias aí que você bem correu aí pelo Brasil todo, e principalmente em São Paulo, você vai perceber que notório a presença do inox lá. Né? Mas de qualidade, né? Aquelas que prezam pela qualidade. Inclusive as de fora. Então, eu entrei em várias cozinhas, todo mundo usa inox, é um padrão mundial aí. E preparado, é barato, né? Sabe que é caro. Não, e dá pra perceber que você conhece, ele conhece um pouco do inox, né? A importância do inox. Infelizmente as pessoas não conhecem tanto, né? Só o básico, tem que ser de inox. Tem que ser de inox. Isso. Mas você já entende o porquê, qual que é a necessidade, porque é fundamental. Você usa inox lá? Inox. Tem que usar, né, pô? E os equipamentos funcionam? Funciona. Às vezes eu fico nadando, né? Mas não é o equipamento, não. É eu mesmo fico nadando. É muita tecnologia, né? Estamos tirando onda lá. Tá indo bem, graças a Deus. Que bom. É isso. E é a importância da gente ter essa orientação. Ô Marcão, só pra gente caminhar pro final aqui, qual a dica que você deixa aí pra essa galera nova que quer começar um hambúrguer? Claro, tem que ir lá no Guia do Hambúrguer. Tem que ir fazer um curso. Primeiro passo é o curso, né? Essa última turma teve um menino de 15 anos que fez. 15 anos? Então não tem limites lá? Não, foi até a gente ficou meio assim, né? Porque já tinha ido um menor de idade, mas não com 15. E aí a gente questionou, não sei o que, viu que o menino era desenvolto, e ele foi lá fazer o curso porque ele falou, eu gosto muito, fez só de um dia, mas ele falou, eu pretendo logo ter alguma coisa no ramo, então eu já quero aprender. Então, cada vez mais cedo, eles já estão buscando informação. Acho que a dica principal é essa. Busca informação. Às vezes, se fala assim, vou fazer um curso. Eu também tenho curso online também. Vou fazer um curso online para ver como é que é. Porque às vezes é o jeito que você vai ter contato com aquilo e ver se você tem aptidão. É lógico que acontece, muitas pessoas acabam fazendo curso presencial online e descobrem que, entendi, mas não quero trabalhar na cozinha, quero trabalhar na administração. Ou outro fala assim, não, realmente meu negócio é a cozinha, não é Então, o máximo possível que te tenha de contato e busque informação logo, você já consegue agilizar a sua vida. Entendeu? Então, acho que informação nunca é demais. É por isso que até ele tava brincando, não, uma hora você mudou pra cá, uma hora você mudou pra lá. É porque eu sou um cara muito curioso. Então, o que acontece? Quando eu... sei lá, como que eu vou procurar como é que faz essa caneca aqui?
Aí se eu gostar do processo, provavelmente eu vou me aprofundar um pouco mais naquilo. E aí às vezes eu me apaixono e entro de cabeça. Eu não levo ele lá na Proginox, porque senão nós vamos ter um concorrente. Ele vai querer montar uma fábrica. Peguei. Não, na caneca. O cara é um perigo. Eu gosto muito de aprender as coisas. Então eu vou vendo e vou gostando e vou indo atrás. Acho que as pessoas precisam fazer isso um pouco. Todo mundo quer tudo de mão beijada, né? Eu vejo que todo mundo manda lá no Instagram qual que é o melhor blend. O cara não quer saber como fazer um blend, não interessa. Qual que é o melhor? Ele quer saber qual que é o melhor pra ele não perder tempo. Eu quero saber como faz um bom blend. Tem que fazer sentido pra você, isso, né? E tem que fazer sentido. Aí eu vou lá e faço pra ver qual que é o melhor. Sei lá qual que é o melhor, a gente descobre. Legal. E se as pessoas quiserem te achar, te encontrar, como é que funciona? Todas as redes sociais Guia do Hambúrguer. Então, Instagram Guia do Hambúrguer, YouTube Guia do Hambúrguer, Kawaii, TikTok, Facebook. E tudo que aparecer vai ser Guia do Hambúrguer. Site Guia do Hambúrguer, loja Guia do Hambúrguer também. E Marcos Vigorito no Instagram. Eu não sou muito de ficar postando sobre a minha vida pessoal, então se você for curioso, se um dia eu resolver postar, você vai ver, mas senão... Quantos seguidores você tem? No meu pessoal tem 15. Do Guia do Hambúrguer. 15 mil seguidores. E no Guia? É o maior, né? 580, é o maior. Olha isso, isso, cara. Legal. Sensacional. Parabéns aí pelo YouTube trabalho. 250 e rumo aos 300, hein? 300 mil? Não, 250 agora, mas minha Cara, meta próxima é 300. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns, muito bacana. excelente. E obrigado aí por atender o nosso privilégio, convite. É um né? privilégio pelo atender convite. vocês. O papo foi super legal, de verdade. Gostei muito aí de rever, conhecer você pessoalmente. Ele já conhecia, te conhecia. Já também, chegamos a conversar em algumas matérias da vida aí, né? Isso, a gente se cruza, né? Sempre. O mundo é redondo, né? A gente... E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, estar dividindo a mesa com o Marcos, com vocês dois. E vamos pra E cima. como é que te acha? Só colocar no... Eu uso mais o Instagram, mas tem as outras redes sociais, que é Michael24K. E quiser procurar hamburgueria, Mike Burger. Quiser pedir um burguinho, só dá um toque. E é isso aí. Tá no iFood? Tá No em... iFood também, só colocar Mike Burger que já vai aparecer. Região ali do Parque Novo Mundo, próximo ao Unipo Brasileiro. Fé em Deus, ano que vem estaremos com a lojinha aberta. Passinho de cada vez. E vamos pra cima. É isso aí. É isso aí. Bacana, agradeço vocês pela participação, para nós é um privilégio, né? E quando a gente percebe a sinceridade e a verdade, o amor que você tem por aquilo que você faz e a contribuição que você dá como um todo para esse segmento, nos deixa orgulhoso de ter você aqui sentado na mesa, compartilhando toda a sua experiência, dividindo esse conhecimento que não vai ficar restrito com você, né? Sim. E isso é importante, porque daqui a gente não leva nada, a Com gente certeza. deixa. Então, as experiências que você já passou e dividiu aqui, pode ter certeza que vai Vai ser fortalecer inspiração pra muita gente. muita gente nesse segmento. Eu fico Parabéns. feliz quando o cara fala assim, abri uma hamburgueria e peguei tudo no Guia do Hambúrguer. Porra, Eu falei, da hora, né? Fez sentido o que eu fiz. Ajudei uma pessoa que eu nem propósito, conhecia, cara, né? É isso. Descobrir o propósito da vida através do que você faz, né? Exato. Parabéns. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Mike, muito obrigado. Esse ainda é estagiário, viu? Você tá começando. É isso aí, gente. Douglas, mais alguma coisa? Não, é só falar que ele tem 40 e quantos mil seguidores também, pô? Tenho 40 e... Tá beirando uns 42 mil. Legal. Tá legal. Tá famosinho, né? Tá mostradinho, né? Já tá bom, já. E eu cresci com hambúrguer. Só hambúrguer, só falando de hambúrguer. Falando de hambúrguer, dando dicas do jeito que eu faço. E aí a gente foi crescendo, o vídeo viralizando. E tem receita lá no seu canal? Tem no um seu molho Instagram. cheddar lá que eu faço. A piscininha de hambúrguer, é isso? Piscininha, De cheddar, piscininha né? de cheddar. Acho que, se for contar, acho que é um dos de piscininha mais vistos que tem. Acho que dá pra contar, acho que uns 30 milhões de acessos. Manda pra ele lá, você vê? Manda pra ele lá pra ele ver. Manda aí que eu reposto. Aí, pronto, aí. Vou mandar lá depois, mas é isso aí. É isso aí, gente. pessoal. Muito obrigado aí por mais um episódio e até a próxima. Valeu.